Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Quase 5 anos depois da primeira presença de Joana Marques no Humor à Primeira Vista, senti-me motivado, muito contra aquilo que a minha convidada prega, a recebê-la de novo no podcast. Ora, vejamos o que aconteceu nos últimos anos. E levou ainda mais a rubrica extremamente desagradável na Rádio Renascença, tornou-se dona e senhora dos tops de podcasts em Portugal, levou extremamente desagradável a palco e, não contente com uma verdadeira tour nacional, arranjou, é possível que o termo certo seja motivação, para se atirar a não uma, mas 2 sessões na Altice Arena. Desconfia é uma sátira dos coaches motivacionais e espirituais que, ironicamente, não nos deixam em paz. É cronista na Visão e faz parte da equipa de guionistas de Isto é Gozar com Quem Trabalha, programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira na SIC. Joana Marques, que viagem nos últimos anos. Bem-vinda de volta ao Humor à Primeira Vista. Muito obrigada. E obrigada pelo convite e por não teres desistido, mesmo depois da última vez. Humor à Primeira Vista. Vamos começar, curiosamente, num podcast sobre humor com João Miguel Tavares. Pode ser? Sim, é inesperado, mas acho uma maneira gira de começar. Ele, numa crónica recente do Público, deste mês de outubro, escreveu o seguinte, passo a citar, sobre ti. O seu sucesso advém daí. O público intui que ela está a fazer um trabalho essencial. E está. É um riso aditivado que lava a vaidade e, nesse sentido, cumpre a função mais nobre do humor. Escarnecer dos que se acham demasiado especiais. Interessa-te isto, dar um riso aditivado às pessoas? Eu nunca tinha pensado no meu riso, como no riso que eventualmente provoco como gasolina, não é? Aquela mais cara. Está caro, não é? E também não diria que seja uma coisa essencial, mas agradeço as palavras do João Miguel Tavares, obviamente. Mas eu acho que é um bocadinho a minha obsessão. Se eu pensar qual é assim, o meu objeto humorístico mais recorrente, é se calhar a vaidade. Gosto muito dos arrogantes, dos convencidos, de pessoas que se acham o máximo. Até tentei já arranjar explicação para isto e acho que pode ter a ver com nós muitas vezes admirarmos as coisas que seríamos incapazes de fazer. É como que tu vês os Jogos Olímpicos e quanto mais distante a modalidade for daquilo que tu sabes fazer, não é? Se calhar correr, ok, todos sabemos, mal ou bem, mas de repente aquelas coisas que são piruetas no ar são ainda mais impressionantes porque não tens sequer a coragem que era necessária para o fazer. E eu acho que se calhar acontece isto aqui comigo, que é: eu era incapaz de dizer coisas daquelas sobre mim, nem as pensar sequer, mas quanto mais dizê-las em público, aquelas pessoas dizem eu faço, eu aconteço, eu sou o maior, fascina-me mesmo, porque acho que está muito distante de mim e não faz delas más e de mim boa, nem nada disso. Não, eu não estou aqui a fazer essa avaliação assim qualitativa do que é que está certo e o que está errado. Acho que é ótimo que cada um possa falar de si próprio como quer. E mas achas que também. O riso é aditivado no sentido de é mais do que riso? Não sei, nunca pensei nisso, sinceramente. Eu ando à procura de coisas que façam as pessoas rir e a tentativa normalmente é encontrar uma coisa que me faça rir a mim e depois acreditar ou confiar, se quiseres usar esse verbo, que mais alguém se vai rir com aquilo. E umas vezes acerta-se, outras não. Mas eu já percebi que quando falo dos vaidosos, das pessoas com egos muito insuflados, isso as pessoas identificam-se com isso, talvez porque todos conhecemos gente assim, todos nós já tivemos que conviver mais ou menos proximamente com um narcisista e eu acho que é quase assim uma espécie de vingança, entre aspas, dos narcisistas que nós temos que aturar todos os dias. E pronto, há uns que depois são mais visíveis e ganham essa exposição pública, mas há muitos pequenos narcisistas por aí e é uma coisa que a mim me enerva um bocadinho porque acho que nos roubam alguma energia com a sua energia a mais. E tendo em conta esses narcisistas de quem falas diariamente na rubrica, achas que uma pessoa que siga o extremamente desagradável será menos provável que essa pessoa seja narcisista? Ou achas que não? Não sei se tem esse efeito. Eu acho que aí estávamos a escolher logo uma fatia importante da população e eu não quero perder ouvintes dessa maneira, não quero aliená-los. E, portanto, eu acho que é uma rubrica que dá também para os narcisistas ouvirem e se rirem, até porque o tema não é, obviamente, sempre esse. Mas se eu tivesse que apontar, assim, um tema mais recorrente, talvez fosse esse, embora
há dias em que é uma coisa de nada, se calhar é ali uma... Repare que tu, imagina, Gustavo, dizes sempre a mesma palavra durante a entrevista e pode ser uma coisa só sobre a tua linguagem e que não tem nada a ver com ser mais convencido ou menos e, portanto, às vezes a análise é mais por aí ou até por outro detalhe qualquer. Imagina, acho que amanhã, por acaso não tenho a certeza se vai ser isto, mas se não for amanhã vai ser muito em breve, fazer um podcast sobre um outro podcast daqueles de casal, que agora há muitos casais que fazem, em que ali a única coisa que me interessa e que eu achei graça é que ela comporta-se sempre como se fosse mãe dele. Há ali uma dinâmica que eu acho que podemos depois extrapolar para outros casais. Toda a gente conhece casais assim em que há uma coisa demasiado maternal da parte dela para com ele, e aí foi isso que eu identifiquei, ou seja, quando ouço as coisas é à procura o que é que pode fazer rir aqui, e às vezes não é nada, ou então e não consigo identificar e desisto, mas portanto nem sempre é a arrogância, mas essa salta mais à vista, claro, e há muito. Eu acho que agora também o facto de todos termos redes sociais e que temos quase o nosso próprio canal onde nós somos a programação diária de manhã à noite, é muito bom para os narcisistas e é muito bom para quem gosta de ver como eu, e portanto talvez isso seja uma coisa que acontece com mais recorrência, mas eu ando em busca também de outras coisas, é sempre do ridículo, o que é que pode ser um bocadinho ridículo na minha visão, e depois também há isso, que há um bocado fala-se disto com uma gravidade, como é que ela se atreve a dizer que é ridículo? Eu só estou a dizer, e é uma opinião tão válida ou inválida como a do lado, ou seja, a coisa não passa a ser ridícula só porque eu disse. Se as pessoas acham que não é ridículo, e bem, podem continuar na vida delas, eu não estou a impedi-las minimamente de fazerem o que estão a fazer, estou só a dar uma opinião, e às vezes é uma opinião revestida de piadas, não é? Ou seja, ou que eu tento que sejam piadas, não é nem sequer uma coisa séria, não é? Não é uma reflexão ultra séria sobre mas aquilo. essa opinião revestida de piadas, achas que há certamente episódios em que se calhar está só a dizer aquilo pela piada, outras vezes se calhar até é a tua opinião e eu acho que dentro do mesmo episódio convivem as duas coisas, não é? Achas perigoso, porque às vezes usa-se aquela expressão de a brincar se dizem as verdades, não é? Mas se o humorista também achar que tudo o que diz é uma verdade, também é perigoso. Sim, eu estou longe de achar isso. Eu acho que é sempre uma mistura das duas coisas, porque também já ouvi humoristas dizerem eu não dou opinião sobre nada, a minha comédia é absolutamente neutra. Eu não acho isso possível, porque tu és uma pessoa e, revelando ou não, tu tens as tuas preferências, seja clubísticas, seja partidárias, seja do género de pessoas com quem gostas de dar, seja dos filmes que vês. Eu acho que isso está tudo lá quando tu fazes um texto sobre seja o que for. E, portanto, acho que há sempre um lado de opinião. Não acho que seja uma opinião para ser levada a sério. Ou seja, eu olho para isso, imagina, para este casal e penso, que ridículo realmente ela estar a tratá-lo, um tipo de 30 anos, como se fosse filho dela. E a dizer, precisavas da minha ajuda, dizias-me que eu ia lá, ou chamavas-me, e já consegues cozinhar, muito bem. Eu olho para aquilo e vejo o ridículo daquilo. E, ou seja, isto é uma opinião, não deixa de ser. Mas o que me interessa não é expor a minha opinião e que as pessoas me digam está certa, está do lado da razão. Não quero estar nunca do lado da razão. É só pegar nisso e pensar porque é que isto para mim é engraçado e me deu vontade de rir, ter reparado nisto, e como é que vou tentar fazer outras pessoas rir com base nisto. Ou seja, eu acho que parte de uma opinião não é uma opinião que tenha como intenção mudar a opinião dos outros também e trazer gente para o meu lado e para apontar o dedo e dizerem que eu estou certo e que os outros estão errados. Mas achas que se gera essa confusão também porque podem existir, e certamente existem humoristas que acham que no seu humor estão de facto a dizer as verdades sobre alguma coisa, a apontar, não é? Sim, eu acho que há humoristas que tomam para si um papel que eu não quereria, porque acho que traz uma grande responsabilidade e eu sou sempre a favor da irresponsabilidade e acho que é isso que é bom também no humor. Acho que há muitas profissões com grande responsabilidade e é bom que esta não seja uma delas. E então o que eu acho que eles fazem é sentir que têm essa missão. E aí a coisa fica mais complicada. Tem a missão de educar, por exemplo, ou de mudar o mundo, ou de tornar o mundo um bocadinho melhor. Eu acho isso tudo tarefas muito difíceis e que eu não quero para mim. E já é difícil o suficiente fazer humor, não é? Não, sim, já acho muito difícil e muitas vezes inatingível fazer alguém rir e muitas vezes fazer rir pessoas que nós não conhecemos, não é? Porque às vezes fazer rir o nosso grupo de amigos é mais fácil, porque já sabemos ali quais são os gatilhos que os vão fazer rir. Enquanto quando estás a falar na televisão, na rádio, num podcast, tu não sabes para quem é que estás a falar e, portanto, há uma grande probabilidade de falhares uma parte do alvo. Há uma coisa interessante que no podcast do Ricardo, aqui do Expresso, coisa que não edifica nem destrói, o professor Abel Barros Batista, a certa altura, diz que a natureza das piadas é que as pessoas dizem piadas independentemente do que pensam. Portanto, precisamente. Não é? E, portanto, eu acho que há sempre esta mistura, ou seja, não concordo com aquela ideia de não há zero da minha opinião aqui, porque é sempre a tua visão do mundo, não é? Seja aqui um programa como o dos domingos à noite, não é? Em que estás a analisar a semana política, a atualidade, o que se passou, mas é sempre do teu prisma, ou no nosso caso, um conjunto de prismas, não é? Chegamos ali a qual é a perspectiva, o ângulo que tem mais graça, é disso que estamos à procura, e não de quem tem mais razão, quem está mais certo. E portanto eu acho que há sempre esse lado, não és um robô, não é? Não és o
o chat GPT e, portanto, tu estás a dar uma opinião sobre aquilo, mas com um intuito, que é fazer rir. Portanto, muitas vezes não vou dar a opinião que eu acho mais pertinente, mais importante, aquela que se calhar um cronista, imagina, um cronista a sério, não é? Quer muito pôr o dedo na ferida e chamar a atenção para uma determinada coisa que acha muito importante. Eu acho que isso nunca é o prioritário no humor. Nós vamos à procura do ângulo que nos leva mais rapidamente a atingir o objetivo da gargalhada. E se por acaso coincidir com aquele que até era mais importante frisar, ótimo. Se é um pormenor absolutamente irrelevante, mas que vai dar vontade de rir, eu acho que é isso que procuramos. Portanto, não deixando de ser uma opinião, não é? Porque não é uma coisa que uma máquina está a fazer e, portanto, tem lá, da mesma maneira que a visão da pessoa. Quando um músico faz uma canção, tem uma data de coisas da vida dele, mesmo que não estejam ali expressas naquela letra. Acho que isso acontece também no humor, mas não acho que tenha esse poder da opinião séria. Ainda sobre os narcisistas do extremamente desagradável. Parece os lesados do BES, os narcisistas do extremamente desagradável. Podia ser, mas aqui ninguém perdeu dinheiro, acho eu. Não, é grátis. Mas usando um termo que te diz muito, tu desconfias que alguns visados recorrentes que já fazem coisas para aparecer no extremamente desagradável, porque o narcisista gosta de aparecer, independentemente do que for. Acho que não, quero acreditar que não, até porque perdia um bocado a graça. Mas às vezes já te sentes provocada. Quando agora descobrisses que era tudo de propósito, não é? Estavam a fazer de propósito. Parece aquele miúdo que está a jogar a bola com o pai e depois no fim percebe que o pai fez de propósito para perder. Sim. E isso é triste, assim, perderia a graça. No dia em que eu sentir que está a ser feito de propósito, acho que não quero não participar. Não, eu acho que são mesmo pessoas que são muito autocentradas e que têm uma autoestima muito em alta e que, portanto, não estão minimamente a pensar em mim. Estou eu muito mais a pensar nelas do que elas em mim. Há pessoas sobre as quais já te debruçaste para fazer um extremamente desagradável, mas pensaste, pá, ainda não é este o áudio certo, ou seja, estás a recolher, isso é uma coisa que te acontece também? Muitas vezes começo a tentar fazer um episódio e percebo que, imagina, estou a ouvir uma entrevista e os primeiros 10 minutos são muito giros e a pessoa está a dizer coisas que eu acho absurdas e que isto vai dar. Só que depois não diz mais nada e o resto da entrevista é acometida assim por uma súbita sensatez e estraga tudo. Eu, não, só com isto não consigo. Não consigo ou não quero, ou seja, não acho que tenha ali sumo suficiente. Às vezes podes estar um bocadinho a encher chouriços, não é? Numa rubrica diária pode haver essa tentação, não é? Olha, já perdi aqui 2 horas, nada, já perdi 2 horas a ouvir isto, é meia-noite e vai ter que sair alguma coisa daqui, mas eu tento evitar que isso aconteça e deito muita coisa fora. Isto é bom para aquelas pessoas que mesmo assim não gostam, pensam assim, bem, se ela já deitou o lixo fora e isto continua assim, é mesmo mau. Mas sim, há muitas horas que são deitadas para o lixo e algumas que conservam, era isso que tu dizias, eu vejo, olha, isto ainda não deu, mas vou guardar aqui nesta pastinha, aqui no arquivo, não é? Porque se calhar depois juntando a outra entrevista que esta pessoa dê, isto já dá para... Tens lá umas pastas assim, então. Tenho muitas pastas pendentes, algumas não queiram a lado nenhum, mas no fundo eu acho que normalmente tento sempre construir uma tese estúpida, mas uma tese sobre aquela pessoa. Olha, notei que esta pessoa está sempre a falar de grandes feitos que fez no passado, sempre que era uma criança incrível. E ali só tenho 2 ou 3, então guardo, assim, eu tenho esta teoria e acho que eu confio que esta pessoa vai voltar a cair neste erro, entre aspas, não é? E vai fazer isto no outro lado. E muitas vezes acontece, porque todos nós somos muito previsíveis, não é? Se tu estudares uma pessoa assim de uma maneira ligeiramente obsessiva, vais notar sempre ou tiques ou coisas que tem. E, portanto, às vezes aguardo um bocadinho e na semana a seguir, muitas vezes estas pessoas falam muito, não é? E aparecem em muitos sítios. Lá está a dar uma entrevista onde faz aquelas coisas que de facto eu tinha notado que faz e aí já posso juntar e já, no fundo é compor aqui um bolinho e já dá para servir qualquer coisa. Não sei se já se colocou este cenário de partires para um extremamente desagradável sobre uma pessoa de quem tens uma proximidade ou mesmo que não se chames amizade, se calhar tens algum afeto. Afeto tens, certamente, o Gosha, por exemplo, já. Sim, não é? Há ali um ponto que essa proximidade pode contaminar o humor que queres fazer, no sentido de, pá, não sei se quer dizer isto sobre esta pessoa, não sei se quer puxar isto sobre essa pessoa. Às vezes acontece-me é ter contexto para as coisas, ou seja, quando ouves uma entrevista de alguém que tu não conheces e há uma frase assim, tu não tens contexto nenhum e muitas vezes as pessoas nas entrevistas caem naquele erro de referir episódios que o espectador não conhece em profundidade, não é? E sai assim uma coisa meio estranha, quando tu sabes a explicação não é tão estranho assim. E eu às vezes tenho que fazer o exercício contrário, vou-me pôr como espectadora, vou-me esquecer que esta pessoa até já me contou esta história ou que eu já ouvi esta história noutro sítio e sei melhor o contexto e não é tão absurdo quanto parece. Eu tento cingir-me só à informação que está ali naquela entrevista para ser como o ouvinte normal que depois vai ouvir o podcast. Portanto, às vezes o meu esforço é o contrário. Eu conheço esta pessoa, mas vou imaginar que não conheço para poder
ouvir esta entrevista com os ouvidos normais de qualquer pessoa que não a conhece e perceber que isto aqui soa mal, mesmo que eu saiba que depois não é tão mal assim. E pronto, e também eu tenho menos preocupação com essas pessoas, porque as que eu conheço bem eu sei que não levam a mal. Às vezes quem leva a mal são pessoas que eu não conheço e até às vezes é inesperado, às vezes nas coisas que me parecem a mim mais inocentes são as que têm uma reação pior, mas sim, até já aconteceu falar, por exemplo, da Inês Lopes Gonçalves, que faz o Extremamente Desagradável com a Ana Galvão e comigo, Certo. e ela quando faz coisas na RTP, Eurovisão, etc, normalmente os diretos são meio caminho andado para a desgraça para qualquer pessoa, e diretos de 3 e 4 horas ainda melhor. Sim. E portanto ela já teve várias aparições no Extremamente Depois foi Desagradável no Festival da Canção. e ela até diz que prefere não saber, assim, não lhe conto antes o que é que vou dizer, ela quer ser surpreendida ali no momento, e até ver correu sempre bem, ainda me fala. Mas essa ideia de às vezes os humoristas reagirem, obviamente com humor, ou pelo menos uma tentativa de humor, quando ainda estão de alguma forma magoados com alguma situação, ou têm já uma certa sensação sobre um acontecimento ou uma pessoa que vão abordar, e toldam um bocado, às vezes o humor deixa de... passa ali Sim, aquela barreira de... Eu acho que nunca pode estar mais irritado do que predisposto a fazer alguém rir ou a tentar. Portanto, acho que tens que domar um bocadinho essa irritação. Se calhar esta pessoa irrita-me mesmo muito, estou a ir demasiado. Não, eu por acaso não tenho muito essa... Eu vejo, aquilo diverte-me mesmo, ou seja, não estou a lembrar assim de ninguém em que a irritação causada seja superior. Não tenho assim muita gente que me cause urticária, se calhar as pessoas acham o contrário, acham que isto são tudo ajustes de contas e vinganças. As pessoas divertem-me mesmo, por exemplo, a Cristina Ferreira, que é sempre o tema recorrente, também por culpa minha, porque falo dela muitas vezes, e eu acho que ela por esta hora está na Web Summit e eu estou com muita curiosidade para saber o que sai de lá este ano. Mas Peço desculpa de ter tirado essa oportunidade de assistir ao vivo, então. Assim, tipo aquelas pessoas que vão ver o futebol depois em diferido e não têm a mesma emoção de estar lá no momento, mas não tenho nada contra, sinto que há alguma desconfiança quando eu digo isto, mas não tenho mesmo, nem me irrita sequer, diverte-me. E dos exemplos que me estou a lembrar, quase todas as pessoas me divertem, até os negacionistas. Talvez nos casos dos negacionistas seja o meu lado que se irrita mais, porque às tantas é uma coisa que já é quase perigosa, não é? Quando foi a altura da pandemia, etc., já roçam ali uma coisa do eu faço de egoísmo, um egoísmo que a Cristina Ferreira eventualmente tenha, não me afeta nada, não é? Claro. Ou um narcisista falar muito de si, aquela ideia de agora não nos vacinamos e vai ser à nossa maneira e não cumprimos as regras. Isso já é outro lado que se calhar me irrita mais, mas também acho que nunca me irritou ao ponto de estar mais enervada do que achar aquilo cómico. Pronto, se calhar essa coisa ganhasse outra dimensão e de repente o Gustavo Santos fosse primeiro-ministro, eu já havia mais irritação e preocupação do que só o lado divertido. Mas por acaso nas pessoas que eu me lembro de analisar, e já foram bastantes, nunca senti isso. Eu vou procurá-las como fonte de entretenimento para mim e depois eventualmente para os outros também, porque acho mesmo divertido que as pessoas digam aquelas coisas, ou aquelas que são mais mitómanas, contem histórias que claramente não aconteceram assim. Eu acho isso mesmo divertido, não me chega a chatear. Mas a ideia de, tu dizes que és ligeiramente se calhar sou eu que estou a incluir, antissocial, Sim. Ou seja, se te dás com poucas pessoas, isso ajuda? O humorista quer-se Sim, eu solitário? gosto de não encontrar, não digo solitária, porque, ou seja, tenho amigos, Claro. poucos os que me aturam, e também pouco tempo para eles também, portanto também me impede aqui de fazer amigos novos, já tenho assim números clausos preenchidos. Mas sim, eu acho que é bom, não sei, eu não adorar a vida social. Imagina que eu adorava estar em eventos, ir a festivais e são situações em que encontras... Imagina que eu queria ser do Jet Set português, não me dava jeito nenhum. Acho funções um bocadinho incompatíveis. O Hermano José fala disso muitas vezes, diz que a certa altura da vida dele começou a encontrar muito essas pessoas, não é? Porque lá está, o Herman é uma pessoa sociável, querida, simpática, claro, e gosta de se dar com os outros, e diz que aquilo às vezes é muito complicado. Tinha que dizer piadas sobre elas e tinha estado com elas no dia anterior, e eu percebo que seja difícil um humorista que queira ser um bocadinho mais ácido e que fale de pessoas, não é? Porque se fossem só conceitos abstratos seria mais fácil. É um bocadinho difícil conciliar depois com uma personalidade que gosto muito de ir a eventos sociais e de fazer amigos novos, e portanto eu tenho a sorte, não é uma coisa que eu forcei de género, agora faço isto, não posso ir a festas. Eu nunca gostei muito de ir a festas. Sempre dispensaste as festas, sim, e por isso é que começaste a fazer isso. Se calhar é isso. Por exemplo, um momento tipo Globos de Ouro para mim é um castigo. Eu sei que há pessoas que gostam muito, e até da parte das roupas e tudo mais. É um castigo? É um castigo ter de ir. Castigo é uma palavra forte. Porque no fundo é uma festa gigante, não é? Eu ando a evitar festas o ano todo e depois há assim uma coisa meio obrigatória, não sendo, de teres que ir a um sítio onde está muito, não digo toda a gente, mas estão aí umas 50% de pessoas de quem eu falei ao longo do ano. Portanto é
no fundo estás ali a pôr-te no meio das feras, uma coisa que eu dispensava, não que tenha medo, não acho que vá acontecer nada, nem com as pessoas que gostam menos, mas para mim é desconfortável. Eu não gosto muito de, por exemplo, eu admiro pessoas que fazem vox pops bem, não sei o quê, que fazem aquilo, ou mesmo, por exemplo, o César Mourão, que faz aquele humor de ir na rua, meter-se com as pessoas e ter ali a resposta Terra imediata. Nossa, não é? Exatamente. Eu não tenho o mínimo talento para isso, nunca me poderia fazer uma coisa dessas. Acho que ia ser mau para todos os envolvidos. E, portanto, no fundo, eu evito ao máximo estar com as pessoas, não naquela ideia de diz nas costas e depois não diz à frente, que às vezes há isso. Não, mas eu não tenho interesse nenhum em dizer-lhes à frente. Eu digo à frente no sentido em que é público e elas podem ouvir, mas não quero estar a vê-las enquanto estão a ouvir. Acho isso desagradável para todos. Portanto, como eu não faço com o intuito de vamos provocar aqui uma má experiência e uma má sensação nesta pessoa, eu não quero nada ter aquela reação imediata dela ou sujeitá-la. Agora venha aqui, às vezes já surgiu essa hipótese na rádio, olha, vais falar de não sei quem, porque é que não convidamos essa pessoa para vir cá? Pode vir, claro, por exemplo, o José Cid, quem tinha falado várias vezes, depois foi lá e demos-lhe tempo de antena para me dizer o que quisesse, direito de resposta, foi divertido. Mas não quero que a pessoa esteja no momento, porque acho que isso pode ser um bocadinho desconfortável para a pessoa. Confrontacional, sendo que não é esse o propósito da rubrica. Então, mas estavas a dizer que é estranho estares nos Globos de Ouro, deste o exemplo. O que é que sentes depois ao ir receber o prémio? Por um lado, giro, estão-me a oferecer um prémio, mas por outro... o que é que isto realmente significa? Sim, acho que não compensa o sofrimento. Giro, claro, no sentido de que bom, obrigada, alguém achou que... Ou seja, acho que é um reflexo de um trabalho que existe e que as pessoas ouvem. Mas, por exemplo, para mim, sabe muito melhor e tem muito menos desconforto quando saem, por exemplo, os tops dos podcasts ou no final do ano aquela coisa do Spotify e aquilo disto, não sei quantas pessoas ouviram. Isso para mim está bom em termos também de prémios. Também é uma coisa estatística, sim, digamos, a estatística factual, é fria, não implica... Joana Marques venceu de facto os Globos de Ouro, não é isso? Sim, mas altamente subjetivo, porque é uma escolha de alguém, não é? Para o ano vem outro júri que pode odiar, não é? Ali é mais só a prova de que estas pessoas ouviram, até podem ter ouvido para detestar, mas no princípio são muitas para terem essa mania de ouvir sem gostarem. Claro. E isso por um lado dá-me um quentinho e por outro não me obriga a nenhuma aparição pública, nem discurso, nem essas coisas. Mas o Seinfeld tem uma ideia também sobre prémios interessante, que é, acho que ele nem... houve um prémio qualquer que lhe quiseram dar e ele recusou, não foi? Pois. Já não me lembro exatamente, mas ele tinha assim um texto sobre isso. Mas reveste nessa ideia, portanto, os prémios é algo que eu não digo recusar no sentido de... Sim, não... É má educação, não é? Eu quero-lhe muito dar isto, claro, mas eu não aceito. Sim. Ou então se eu achasse que era completamente... Mas achas... Por exemplo, aquelas, receber. Já às vezes há essas conversas de pessoas que não receberam Globos e que têm sempre pois eu não recebi um Globo porque não... Pois eu acho que são pessoas que dão muito valor a isso. Exato. E que às vezes se calhar não estão a dar valor a coisas excelentes que fazem só porque não receberam um Globo de Ouro, e acho que isso não deve ser validação para nada. No fim de contas é a opinião de um grupo de pessoas sobre o teu trabalho, chamados notáveis, não é? Academia de Notáveis, exatamente. E eu por acaso tive azar das duas vezes, de repente sou metida em confusões que eu não queria e que dispenso bem, já agora ficar aqui o recado, porque da primeira vez estava numa categoria onde estava também Diogo Batáguas, que lançou uma verdadeira guerrilha. Exatamente. E eu de repente estava no meio da guerrilha e não sabia porquê. E portanto passei, não compensa, repara no trabalho, 5 minutos a receber o Globo. E para aí 1 mês a receber insultos e coisas de fãs do Diogo Batáguas. E eu tenho tudo a favor do Diogo Batáguas. Não tenho culpa que me tenham dado aquilo a mim. Este foi o primeiro ano. E este ano, numa categoria também digital, mas ainda mais absurda no critério, pareceu-me. Não quero aqui chatear os notáveis, mas também chatear é bom, porque assim para o ano não me nomeiam. Mas que por um lado tinha a Madalena Becassiste, quem sou amiga, e estava a torcer para ir ela desta vez. Mas tinha também um youtuber que faz solidariedade. Lucas with Strangers. Exatamente. E de repente, era o confronto, mais uma vez, sem eu pedir nada, era o confronto entre o bem e o mal. Como é que é possível darem um prémio a esta pessoa que diz mal de pessoas e este rapaz tão querido que ajuda, e que eu acho muito bem também, que não conhecia e fiquei agora a conhecer. Mas, portanto, os recebeste vídeos. mensagens de fãs. Portanto, recebi ódio das duas vezes, muito mais ódio do que o Globo, que é só um. Portanto, a mim não me compensa. Nunca já queria. Já são dois. Eu queria que as pessoas percebessem que nós não nos inscrevemos para participar, não escolhemos. Quando aquilo é publicado já é tarde demais. Mas gostavas de receber, portanto, tu recebeste no digital, se recebesses no humor, significava alguma coisa? Nada. Significava menos uma maçada para o Ricardo, que eu sei que ele também não gosta muito de ter que estar ali, e portanto eu acho que é um castigo que ele deve ter, por todos os motivos, e fico sempre a torcer que seja ele a ganhar, e acho que estamos garantidos nos próximos anos, pelo menos enquanto ele não se reformar, que é sempre um perigo que corremos, ele um dia chegar aqui e dizer, já não tenho paciência para isto. Acho que enquanto agora, houver isto é gozar com quem trabalha e for líder de audiências, acho que o Globo está bem atribuído. Então a última pergunta sobre Globos, onde é que guardas os 2 Globos? Isso as pessoas perguntam muito isso, não é? Também me lembrei agora. Mas é um sítio muito pouco original. Olha, eu guardo numa estante assim
não é muito alta, porque eu consigo lá chegar, mas alta o suficiente para os meus filhos não chegarem, porque aquilo é perigoso, é muito pesado. E no escritório, que é pronto, eu acho que é onde Claro. aquilo corresponde, porque é o sítio onde eu faço de facto os textos, seja para o extremamente desagradável, seja para o que for, e portanto acho que aquilo pertence àquele âmbito. Olha, como nas empresas, muitas vezes vou fazer aqueles eventos de Natal, aquelas coisas, e muitas vezes as pessoas recebem prémios da empresa, não é? Certo. O funcionário do mês, o melhor, não sei. Mais E eu acho que engraçado, os Globos é isso, pronto, em profissões que têm um bocadinho mais de disposição. Portanto, é o meu prémio de funcionária daquele mês ou daqueles meses, e está ali, que é onde ele faz sentido. Nunca poria na sala, tipo, venham as visitas, venham ver o meu Globo de Ouro. Não, tenho alguma vergonha. Para não te acusarem de estares a dizer isto só porque já ganhaste, dirias o mesmo se não tivesses ganho? Diria igual. Não sei, não me perguntaste há 5 anos, provavelmente senão agora podíamos ir ao vídeo ao árbitro. Mas vamos voltar aqui ao extremamente desagradável, depois deste mini break de passadeira vermelha. Não, mas o extremamente desagradável há uma coisa bastante interessante que começa na Antena 3, se eu não estou em erro vai para 6 anos, 2017. Deve ser, não sou boa estive com a datas. consultar a RTP Play. Também com uma boa projeção na Antena 3, mas mais reduzida apesar de tudo do que aos palcos a que chegou com a Rádio Renascença. Já tendo feito várias coisas também, onde davas a cara, altos e baixos, por exemplo, é o projeto que te basicamente passa também para intérprete, apesar de considerares um acidente, não é? Certo. Imaginavas que a mudança de rádio tivesse esse impulso? Como é que isto se justifica? Isto é se calhar um bocado mais técnico, mas... Sim, eu acho que se justifica muito pela diferença ainda grande da audiência entre a Antena 3 e a Renascença, ou seja, não sendo igual, por exemplo, ao fosso que há da Renascença para as duas primeiras, não é? Exato. Para a RFM e para a Comercial, mas que apesar de tudo é grande e se calhar é uma rádio menos de nicho e um bocadinho mais transversal, e é também essa tentativa que temos feito de um bocadinho rejuvenescer o público da Renascença e apanhar muito as famílias, por exemplo, que vão de manhã para pôr os filhos à escola, vão para o trabalho, e eu acho que aí chegas a um público muito diferente e faz com que a coisa se dissemine mais rápido, porque de repente nos mesmos 10 minutos estás a chegar a pessoas de idades muito diferentes, enquanto se cá na Antena 3 eram todas mais ou menos do mesmo segmento e com os mesmos gostos, e de repente o público da Renascença é mais transversal. Acho que isso pode ser uma das explicações. Depois, acho que o facto de termos conseguido juntar, agora mais recentemente, a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves, e eu acho que é o trio que melhor funciona, e eu acho que isso, seja qual for o conteúdo humorístico que estás a fazer, quando é com 3 pessoas que têm muita empatia e muita química, que não tem que ser forçada, porque às vezes na rádio há aquela tendência para o riso forçado, não é? Que ali não temos. Eu acho que aí ficou no ponto ideal, portanto acho que elas são excelentes sidekicks neste lado na rubrica, não é? Durante o programa sou eu a sidekick delas, na rubrica é que se invertem os papéis e alinham muito e têm personalidades muito diferentes que são contributos bons, porque elas no fundo estão ali a fazer de espectador ou de ouvinte, não é? São as primeiras pessoas que ouvem, e o que eu conto ali é com a reação delas. Se a pessoa de se rir no carro na ponte 25 de Abril, eu não ouço, não é? Portanto têm que ser elas a dar-me essa reação para eu também perceber o que é que funcionou melhor ou pior. Mas achas que o conteúdo melhorou? Era aquilo que falávamos há bocadinho antes de começar. Estava aqui a dizer-te que tinha estado aqui há 5 anos. Aqui não, era na faculdade. Na Escola Superior de Comunicação e tu Social. estava-te a sugerir que entrevistasses toda a gente outra vez, porque essa primeira temporada se calhar passou mais despercebida. Lá está, foi a tua Antena 3, no fundo. É uma espécie de laboratório. Foi a minha Antena 3, sim. Em que estavas a treinar e tu próprio estavas a dizer não, mas as entrevistas na altura não eram tão boas. Que eu acho que é o normal. Era estranho se agora fossem piores do que são na altura. Portanto, eu não fiz o trabalho de ir ver os primeiros extremamente desagradáveis. Aliás, raramente me ouço. Há uma coisa que se diz, não sei se é mito urbano, mas conta-se que o Nicolau Breiner fazia as novelas e depois dizia assim, perguntavam se ele tinha visto, e ele dizia, não, eu sou pago para fazer, para ver é mais caro. E no meu caso também, só se eu tiver mesmo que ir ouvir alguma coisa que estava mal ou assim é que vou ouvir. Portanto, não vou agora ouvir os da Antena 3, não me vou submeter a isso, mas quero acreditar que eram piores, eu pelo menos tenho esta fantasia. Agora se vou ouvir e era muito mais giro, depois fico preocupada, quer dizer que estou a perder qualidades, mas acho que isto é um bocadinho por treino, é um bocado como um desporto, se bem que pode vir a fase também, agora que fiz esta analogia, pensei, os jogadores de futebol depois também chegam a um ponto em que começam a decrescer em termos Vais para as Arábias. Vou para as Arábias. E portanto, não sei, mas quero acreditar que ainda estou numa curva ligeiramente ascendente e que ainda estou a tentar aperfeiçoar algumas coisas que claro que não estão bem, portanto acho que pela lógica o que é que não está a rubrica bem? O que é que está achas que melhor. não está bem? Olha, não está bem uma incapacidade para ter poder de síntese, não tenho nenhum e sou muitas vezes repreendida porque faço o tempo a mais, e nós estamos na rádio, eu percebo que para quem ouve em podcast é indiferente, se calhar até é bom ter 20 minutos, mas na rádio é um descalabro. 20 minutos depois é um conteúdo bem longo de rádio. Estamos habituados a rubricas radiofónicas, se pensarmos naquelas marcantes do Nuno Marco, etc. As próprias Michórdias, sempre muito mais curto, são pessoas
que sabem fazer as coisas, que têm contenção. Machistas dirão, não eram mulheres, não é? E as gajas não se calam. E, portanto, de repente, as três às vezes estendemos demasiado naquilo e tenho medo que aborreça o ouvinte, ou se não aborrecer, que a pessoa tenha que ir à sua vida, não é? Porque às 8h30, a rubrica começa às 8h15 para acabar antes das 8h30. As pessoas têm que ir trabalhar, têm que ir à vida. E, portanto, temos de estar a deixar pessoas a meio, que é irritante. Isso é logo uma das coisas que eu teria que corrigir. E acho que teria que corrigir, assim, num aspecto mais pessoal, domar uma certa obsessão que eu tenho, não lhe quero chamar perfeccionismo, porque isso parece de repente que é uma coisa boa. Aquelas pessoas dizem, o meu defeito é ser muito perfeccionista. Confiar demasiado nos outros. Exatamente. Ser demasiado amiga dos outros e eles depois enganam. Portanto, no fundo é um defeito deles. Não, mas há não é, nem lhe chamo perfeccionismo, é uma obsessão semi-doentia de ver tudo. Imagina que eu de repente decido analisar uma novela e a novela tem 100 episódios e eu penso assim, vou ver os 100, não há hipótese. Quando é óbvio que dá para ver só uma amostra e tirar dali alguma coisa. E há um lado que eu acho um bocadinho doentio e que ando a tentar controlar, de não ter que ver tudo, porque às vezes penso assim, isso a parte mais gira de todas está no episódio que eu precisamente não ouvi. Claro. A verdade é que ninguém vai saber, porque ninguém se vai dar também esse trabalho se encontrar um louco como eu que diz, não, olha, eu vi os 100, e às vezes as pessoas fazem isso. Se é uma coisa que as pessoas seguem muito, dizem, falhou o teste, e aquilo irrita-me muito, não é? Este meu lado de tentar captar as melhores partes, depois fica muito irritado de ter deixado uma pérola de fora. Mas, dito assim, parece uma coisa ordinária, uma pérola de fora. Mas acho que se calhar era isso que eu gostava de domar no processo. Isso, porque bem, agora de um ponto de vista pessoal, eu tinha um bocado esse problema também no início. De ver tudo o que as pessoas fizeram. Tudo o que as pessoas fizeram era mais fácil, no sentido de diariamente já consumia comédia. Mas em termos de entrevistas, tudo o que disseram. Tudo o que disseram. Não é? Eu acho que... É doentio, confirmo, porque sei. também posso dizer, isso. Porque também fui ridículo a esse ponto. Eu não sei se isso te acontece, mas acho que às vezes é um bocadinho tentares, arriscares um dia, olha, hoje, mas tens que te compenetrar hoje vou tentar fazer isto sem ver tudo. Isso. Não é passar para o zero preparação de improviso, não recomendo. Mas é ver um bocadinho menos e fazer. E depois aquilo até corre bem, acaba de ser um reforço positivo para ti, que é, olha, eu fiz assim e resultou na mesma, porque as pessoas não sabem, na verdade, se eu vi 20 episódios ou vi 100. Se eu em 20 já encontrei material suficiente, se calhar dá para avançar, até porque começou a tornar-se impraticável. Estar sempre a acabar às 2 da manhã, às tantas já estás a odiar. É uma coisa que era divertida no início, se te está a levar a trabalhar horas sem fim, já não estás a achar graça sequer. Portanto, acho que isso depois acaba por ser contraproducente. E depois notavas que já sabias o discurso, as respostas antes de as ouvir, não é? Praticamente, sim. Ele agora vai dizer isto, assim, e depois vai... Ou seja, tornava-me quase uma especialista em cada uma daquelas pessoas, quando na verdade não é necessário. Era uma tese de mestrado que tu tiras quase Só que todos os dias. Eu achei que se calhar era demais, sobretudo para fazer uma tese de mestrado muito parva. E, portanto, ainda não estou completamente reabilitada. Uma coisa que me tem ajudado também, isto é recente, desde faz agora 2 meses, ter arranjado uma pessoa para trabalhar comigo e que me ajuda nessa triagem dos vídeos. Eu não sei se ele queria que o seu nome fosse revelado, mas agora já está, é o Cláudio Girão, e ele conhece muito bem também este universo, e então tem-me ajudado em alguma triagem. Quando eu já sei de que é que estou à procura, não ter que ser eu a ver também os 100 episódios, que há a dividir o mal pelas aldeias. Olha, já vi estes 50, e ele então já te vê os outros ali... 50 e percebendo aqui qual é o ângulo que estamos à procura, já apontar esses momentos. Facilita depois, em vez de ter 8 horas para ver, se cá tenho só 4, e isso parecendo que não. E não tens sentido que te faltam pérolas, não é? Não, acho que não, porque eu acho que é só encontrares a pessoa que está à procura da mesma coisa. Percebe de que é que se está à procura. Sim. E portanto fica aqui o meu agradecimento, que já me fez ganhar algumas horas de vida todos os dias. Cláudio Girão, todos os ouvintes de Extremamente Desagradável estão gratos. Exatamente. Mas estavas a falar de algumas rubricas de rádio que... Deste o exemplo do Homem que Mordeu o Cão, que fez 25 anos este ano ou o ano passado. Sabes já que eu ao mesmo tempo culpo um pouco Nuno Marco por ele ter dado às pessoas, e nomeadamente aos diretores de rádios, a ilusão de que é possível fazer aquilo que ele faz. Ele é a única pessoa no mundo que faz isto, uma rubrica durante 20 e tal anos e mais. Eu não sei se ainda é agora ou não, mas houve uma altura em que era... havia 2 bidiária, 2 edições bidiária. Por dia. Acho que agora não é? Houve uma altura que durante a manhã havia 2 edições do Homem que Mordeu o Cão. E eu penso, isso é completamente insano. E acho um milagre no Marco estar vivo e estar em boas condições. E, portanto, eu costumo dizer, e às vezes tenho esta conversa lá na Renascença, que aquilo que eu procuro é um equilíbrio entre o Ricardo Araújo Pereira, não me refiro ao conteúdo, é só à forma. Sim. Entre seres o Ricardo Araújo Pereira e o Nuno Marco, que é o Nuno Marco é uma missão que ele tem para a vida. Ele faz há 25 anos uma máquina que trabalha seguido, anos sem fim. Eu acho que ele nunca tem férias, tem uma semana de férias e depois trabalha.
E o Ricardo, que faz pausas, se calhar interregnos um pouco longos, pelo menos para mim, do ponto de vista do espectador ou ouvinte, gostava muito que houvesse mais mixórdias, etc. Claro. A Renascença não ia gostar disso agora, mas pronto, podia fazê-las na Renascença, quem sabe. Que os interregnos não fossem tão grandes, que faz uma temporada, depois para 3, 4 anos até ponderar voltar. Ponderar. Ponderar. E portanto eu gosto de estar ali no meio, ando a tentar convencer a Renascença a dar-me mais uma pausa ou outra, porque eu acho que também... Eu penso assim, quando eu já estou cansada, as pessoas também vão estar. Embora eu perceba que eu passo muito mais horas Se calhar cansaste um bocadinho mais. de roda daquilo do que a pessoa que ouve só 10 minutos. Mas acho que às vezes é bom, e por isso é que o ano passado já fiz uma pausa maior ali no inverno, etc. Acho que é bom ter essas pausas para depois também voltar com aquele ânimo que tu tinhas no início, que é uma coisa que há bocado falavas na Antena 3. Os textos eventualmente podiam ser piores, vamos acreditar que eram, mas o ânimo de certeza que era o maior de todos, que é quando estás a criar uma coisa nova e estás entusiasmado com a novidade. Portanto, eu acho que as pausas ajudam depois a trazer esse ânimo de novo. Mas achas que vais apontar para 25 anos como Não, o Nuno? Eu não vou apontar para nada. O meu modus operandi até aqui em tudo tem sido nunca ter um plano e portanto acho que no momento em que fizer planos estrago tudo e despedem-me. Não tens assim. planos Não, coisas que queres estas fazer? coisas todas calham, ou seja, tenho planos a muito curto prazo. Há uns meses lembrei-me que era giro fazer o Desconfia, a satirizar este mundo todo dos coaches e não sei o quê e das talks. Mas, e, portanto, esse passou a ser o meu plano desde aquele dia. Olha, isto aqui no prazo de um ano vamos fazer isto e depois fecha-se e vai-se a outro. Tenho estes projetos pequenos, mas coisas de longo prazo, de pensar daqui a 10 anos vou fazer não sei o quê, não tenho. Nem tinha quando fui para a faculdade, nem quando comecei a trabalhar. Nunca tive assim. Há pessoas que têm já o caminho super bem delineado e depois fazem mesmo isso. Eu acho isso admirável. Surpreendeu-te quando passaste para a Renascença, quando surge o convite? Sim. Ou seja, porque não foste a pensar então, eu agora vou ter uma carreira na rádio, certo? Não fui. Foi meio acidental também ter ido para a rádio. Na altura fiz um workshop daqueles de um fim de semana. Podia ser para coaching, mas não fiz de coaching. Calhou de ser rádio. Sim. Calhou de ser de rádio na altura com o Diogo Beja. E calhou, lá está, eu acho que foi assim se eu acreditasse nos astros e nessas coisas, diria que era um alinhamento qualquer dos astros, que ele precisava de pessoas, ia renovar a equipa, então de repente entrei, sem saber ler nem escrever, nas manhãs da Antena 3, e portanto aquilo acabou por ser, tipo morangos com açúcar, foi um bocadinho a minha escola estar ali a fazer e a ver o que é que podia ou não funcionar. Só não foi mais surpreendente ainda ao convite da Renascença, porque eles um ano antes já tinham ido buscar a Ana Galvão, com quem eu fazia na altura um programa que era As Donas da Casa, fazíamos as duas, eles foram lá roubar metade e mais da tarde, equipa. Inês Lopes Gonçalves. E mais estão sempre a ir buscar a Antena 3, é muito injusto a desfalcar a concorrência. E por isso não foi super surpreendente, porque eu passei a ser ouvinte da Renascença a partir do momento em que a Ana foi para lá e comecei a perceber que não correspondia bem àquela ideia. Eu acho que muitas vezes a Renascença estava fora daquele zapping habitual do carro, que era muito aquela coisa, está a dar o terço, é muita rádio da igreja. E depois quando comecei a ouvir percebi que era uma rádio normal. E então quando o convite veio, houve um lado de estranheza, e lembro que a pergunta que fiz ao Pedro Leal, que é o diretor, foi se dava para ter humor na Renascença e se podia dizer tudo, não havia, se havia assim algum livro de estilo, havia regras, coisas proibidas, e constatei com estranheza que não havia, embora ele me tenha dito que não tinham nenhuma rubrica de humor há 10 anos, ou seja, também foi um passo... Uau. Também foi Se também quiseram ir logo para um estilo de humor, não é? Se isso é para fazer, pensaram eles. Não vamos entrar aqui a meio e portanto, gás. sim, tiveram 10 anos a poupar sem chatice e pronto, agora que já descansámos 10 anos podemos ir para esta luta. E pronto, achei arriscado da parte da Renascença, mas acho que até ver tem corrido bem. Tem corrido bem. Falando desta longevidade de muitas rubricas de rádio, uma das coisas que há uns tempos com o Salvador Martinha falava aqui no podcast era a reforma do humorista. Ele dizia que não queria estar aos 65 anos a ver se enchia o Coliseu. O Ricardo, por exemplo, quando esteve cá há menos tempo, disse que gostava de ser um velho com guiões para vender. Não é? Em que posição é que te situas, mais ou menos? Eu acho que me situo mais na pessoa que não sabe fazer outra coisa e que se diverte a fazer isto e portanto não tem problema em imaginar-se, lá está, não com um plano, porque eu não sei exatamente o que será, mas imaginar-me, se ainda conseguir ver, a escrever até aos 80, 90, ou que durar. Olha, a minha avó tem 100, portanto eu estou a contar com uma vida longa. Com a genética pode-te favorecer, não é? Claro. Estou a tentar que sim. E portanto eu imagino-me a trabalhar, não tem que ser exato. Quando dizes
estar a ver se enche o Coliseu ou não. Esse lado não, porque eu também não considero porque isso também o meu não tens trabalho. muito esse lado, Exatamente, e não tenho muito essa expectativa mesmo agora com esta história. A ideia do Salvador é mais envelhecer no espaço público. Ok, não é? pronto. É porque se fosse pelo lado de ver se ainda. Porque a ideia de encher o Coliseu é um bocado estares a testar as águas, a ver se ainda és popular, se as pessoas ainda gostam de ti, que há um bocadinho esta ideia, não é? Vou pôr estes bilhetes à venda, se ninguém quiser, é porque já ninguém gosta de mim. E portanto, esse lado não. Mas o lado de estar em casa a escrever, sei lá, uma crónica, como escrevo agora para a Visão, e com mais tempo, porque eu muitas vezes dou por mim em cima da deadline, da entrega, do prazo, de ter que estar a escrever. Eu gostava de estar assim, numa casa de campo, não sei, aqueles velhinhos que estão nas casas de campo sempre, nunca há velhinhos em casas de cidade, no Alpendre, a ter uma semana inteira para escrever uma crónica. Ou seja, gostava de fazer as mesmas coisas, mas com muito mais tempo, e aí sim iam sair bem, e aí ia dizer, bem, a diferença que é agora o que eu escrevo aos 90 com o que eu escrevi aos 37. Então, uma cronista mais idosa, Tu vais fazer aqui, isto é o que dizem os teus olhos, vais ter aqui a velhice de cada um dos humoristas. Quase, podia ser, não, por acaso, vou substituir por como é que conheceste o Ricardo, se calhar. Pois é, que já sabes. Fazer na velhice, eventualmente. Mas estávamos a falar de humor na rádio e como já gravámos há quase 5 anos um outro episódio, na altura falámos de Tina Fey, desta vez desafiei-te a trazer um pequeno excerto de alguma coisa radiofónica, já incluindo aqui também o lado dos podcasts, portanto um podcast ou uma rubrica que te faça rir, algo que gostavas de partilhar com as pessoas. E quando tu me disseste isso, que foi há cerca de 10 minutos antes de começarmos, exatamente, eu porque este abri entrevistador aqui... como prepara-se muito bem a ouvir entrevistas, menos a tomar decisões. Descura algumas partes. Exatamente. E então tu lançaste-me esse desafio e eu abri aqui a minha aplicação dos podcasts e tive logo uma dificuldade, porque estão aqui podcasts dos quais eu não gosto assim tanto, ou seja, que eu não ouço, vais querer preferir. Que eu ouço com segundas intenções, ou seja, eles não são feitos para rir e eu tento que eles me certo. façam rir. E aqui o desafio não é esse. É uma coisa que seja já feita à partida para rir. E eu tentando não ir aqui, se calhar aos mais óbvios, não é? Eu sou ouvinte regular do podcast do Ricardo, por exemplo, ou do da Mariana Cabral, da Bumba na Fofinha. Dos dois da Mariana. Os dois da Mariana, sim, tanto o Reset como o Fuso. Mas isso já toda a gente conhece. Não é que o que eu vou dizer seja ultra surpreendente e se calhar para eles até vai ser um pouco ofensivo na medida em que não se identificam como humoristas, mas eu acho que eles já são. Eles não querem, mas são. Talvez seja a coisa de que eu sou assim mais cliente regular, que é o podcast dos primos, o Carrossel. Ouço todas as semanas, sempre que sai, embora tenha achado a edição mais divertida de todas, aquela que foi feita pelas mulheres deles e não por eles. Okay. Fica aqui o conselho para elas lançarem o seu próprio as programa. Primas, as primas, exatamente. E gosto muito deles, eu acho que eles têm uma coisa que é difícil hoje em dia de encontrar, que é uma graça natural e uma espontaneidade que se calhar nos humoristas de profissão eles são bons em deadpan. São excelentes. E eu acho que quem trabalha muito nisto já há muitos anos, não é? Eles têm aquela coisa de virem de fora, serem um bocadinho outsiders. Há poucos anos tinham profissões que não tinham nada a ver com isto. E acho que isso trouxe aqui assim eram rappers, não é? Exatamente. Quer dizer, também tinham outros as suas profissões mais aborrecidas do dia-a-dia. E eu acho que eles trouxeram assim uma leveza e uma frescura grande que eu aprecio muito, sou grande fã. E consideras humoristas? E considero humoristas, não sei se isto para eles é depreciativo, mas eu acho que não há volta, ou seja, eles fazem coisas que me fazem rir-se, agora se consideram humoristas ou não, eles têm que decidir, mas gosto muito de ver o ângulo deles, acho que é muito diferente do resto, acho que não tem sequer certos vícios que os humoristas com uma carreira, entre aspas, mais normal têm. E acho-os mesmo muito divertidos e não vejo tanto os vídeos como ouço o podcast, porque muitas vezes os vídeos são coisas que eu também já vi, então eu sinto um bocado como se estivesse a trabalhar, porque eles vão muitas vezes para os meus territórios também. Quando vocês se encontram nesses territórios é giro porque são abordagens diferentes ao mesmo narcisista, às vezes, sim, não é? Eles também gostam muito de um bom narcisista. Há muitas coisas que eles conhecem melhor que eu, porque eu acho que eles estão muito dentro do universo do YouTube, enquanto que eu vou mais também a programas de televisão, etc. E portanto há coisas que eu... Imagina, há uns tempos fizeram, já não sei de que youtuber era, e eu pensei, já nem vou fazer. Agora eles já percebem, eles são doutorados nisto, eu estou apenas a fazer um mestrado, este já nem vou deixar para eles. Há outras coisas que acabamos por analisar os dois e acho que é inevitável e acaba por não colidir. Acho que uma pessoa pode ver o vídeo dos primos e gostar e depois ouvir um episódio sobre o mesmo assunto e ser um ângulo diferente sobre o mesmo tema. E que semelhanças e diferenças é que encontras porque é um estilo de humor completamente diferente, até porque o teu é mais, digamos,
como partes de guionista. Sim, eu não acho só que... a questão seja aspectos técnicos de escrita ou etc. Eles parecem aquilo quase muito Eu muito invejo-os natural, muito, não é? porque aquilo, ou seja, uma coisa que se calhar me leva 4, 5 horas até ter ali qualquer coisa para apresentar, eles estão a fazer aquilo na prática em direto, não é? Mesmo sendo um falso direto, não é? E eu admiro isso. Lá está, voltando àquele tema, eu acho que nós admiramos o que é diferente de nós. E eles fazem uma coisa que eu nunca conseguiria fazer. Eles podem dizer ao contrário, olha, também eu não escreveria um guião, não é? Mas eu acho que é isso que é giro e é isso que eu admiro, que eles estão ali, estão a ser expostos àquilo naquele momento, e mesmo nos espetáculos que tenho ido ver sempre que têm espetáculo ao vivo aqui em Lisboa, é um bocadinho andar ali no fio da navalha. Apresentem-nos um vídeo que nós vamos comentá-lo agora. E eu admiro muito essa coragem, porque há mais probabilidades de poder correr mal, mas no caso deles, estranhamente, não corre. Eu acho que eles nasceram para isso. E se eu pensar assim na coisa que mais me faz rir, sem ser as tais coisas involuntárias e que depois me divertem, eu acho que talvez os primos sejam quem consegue melhor isso. E acho graça que sejam pessoas que tenham vindo de outros trabalhos, de outras profissões, e que aterrem aqui e que tenham já conquistado, assim, se calhar não uma coisa ainda muito mainstream, mas sei que são, por exemplo, as pessoas que têm mais patrons e fico muito contente. Acho que é super merecido. Acho que é um trabalho muito Eles agora recompensado. estão até em digressão com um novo espetáculo, Haja Bonecos, em vários pontos do país. Portanto, vamos então ouvir um excerto do podcast Carrossel dos Primos, selecionado pela Joana, claro. Epá, eu tenho aqui uma cena que eu gostava de saber. Quantos assaltos foram evitados com toalhas em cima de malas na praia? Sim. Parece que é uma cena, não é? A pessoa vai à água, ou vai ao bar, ou vai... Tem a mala ali com o telemóvel e o caralho. O que é que eu vou fazer? Espera aí que a mim não me apanha. A mim ninguém me rouba. Vai toalhinha de olá em cima. Sim, eu acho que isso é só para evitar... Pronto, tu não sabendo onde é que estão as coisas, vais ter que primeiro tirar... Puto. Não, tipo, imagina. Está uma toalha, está um monte por baixo. Não, onde é que claro. está a mala? Vamos jogar ao quente e ao frio. Queres ver? Não, estava a ser estúpido, não ligues. Não, porque às vezes, tipo, há ténis, há não sei o quê, e uma pessoa que não saiba, vai lá, vai-se notar que a pessoa está a fazer algo de mal. E as outras pode ser que reparem e não sei o quê. Pá, eu sempre achei. Eu faço, Sim, atenção, mas eu sou a pessoa que faz. Claro, toda a gente faz isso, ninguém deixa as coisas assim à vista. Mas sempre achei bem estranho. Eu sinto-me mal a fazer. Não, mas agora diz-me lá, és um gatuno. Sim. És um gatuno. Estás a andar pela praia à coca. Claro que se tu vires um iPhone de fora, um iPhone dentro de um sapato, por exemplo, mas Sim. de fora, Sim. pá, tu vais logo lá muito facilmente, tiras e basas. Se tiver a toalha, pá, não sabes bem se vai valer a pena ir lá, porque pode ser um Samsung. Joana, tu, à semelhança dos primos, também passas para os palcos, neste caso não com o extremamente desagradável ao vivo, mas também vindo de temas que já exploraste no extremamente desagradável. Tens agora Desconfia, é o maior evento de desmotivação do mundo, dia 22 e 23 de março na Altice Arena, sendo que 23 já está esgotado, 22 ainda podem comprar, ainda vão a tempo. assistir os palestrantes que vos vão certamente desmotivar. Embora sejam só 2 datas, na outra tour que fizeste com extremamente desagradável ao vivo, correste o país, foste às ilhas, etc. Tu que há uns tempos dizias que não gostavas muito disto do palco, começas a gostar? Não muito, e por isso é que são só 2 datas. Pensa assim, vou fazer num sítio em que caibam mais pessoas de uma vez e despachamos já isto. Portanto, é este meu lado preguiçoso também, porque eu sinto é que, lá está, eu sou guionista e, portanto, para mim, o momento que tem graça, tem algum sofrimento também à mistura, mas tem sobretudo graça o momento em que estou a escrever e estou à procura das piadas. Esse é o momento mais entusiasmante para mim. Depois, quando o guião está feito, pronto, para mim o trabalho acabava, agora dá-se este azar de ter de ir eu fazer aquilo. Só que isso para mim já não é tão divertido. Claro que é espetacular ver como é que as pessoas reagem, há também aquela adrenalina de será que vão odiar, vão gostar, há esse lado de giro, mas há a primeira vez. Portanto, depois quando se faz o mesmo espetáculo 10, 12 vezes, não sei quantas fizemos da última vez, aí umas 15,
para mim vai perdendo um bocadinho a graça. No extremamente desagradável, não tanto, porque também tinha a contracena da Inês e da Ana e portanto aquilo tornava-se mais um trabalho de grupo e era mais animado, mas não me imagino fazer, se calhar depois de entrevistas-me daqui a 10 anos e eu tenho que dizer, não, afinal 10 mas, anos tanto, tem que ser 5 em 5, é tipo aqueles exames médicos. Não, acho uma coisa meio solitária e triste estar ali a repetir o mesmo texto. Quem faz stand-up tem que fazer isso, claro. Não é? E testar 1000 vezes, mas essa parte não me diverte e portanto para mim o divertido foi lá atrás, no momento em que cheguei àquelas piadas e depois, olha, é o momento de as apresentar e seja o que Deus quiser. E portanto agora tentei concentrar tudo em 2 datas, mas também não foi só por isso. E sempre que se publica alguma coisa sobre um espetáculo em Lisboa, há logo muitos pedidos para ir ao Porto, exigências quase, nem são pedidos, e que eu percebo perfeitamente. Agora, este caso muito específico, ainda estivemos a tentar, mas é muito difícil de reproduzir noutra sala, não posso explicar exatamente porquê, não só pelo tamanho e pelas condições daquela sala, mas também pelos oradores que foram convidados e que alguns deles nem moram cá, etc. Ou seja, foi ali um conciliar de agendas. Não moram cá no país? No país. No país? Sim, são portugueses. Bem, não vou entrar em grandes detalhes. Senão depois estraga-se aqui. Mas o que estás a prometer, foi Joana aqui Marques. um conciliar de várias agendas que eu acho que depois também fazer uma versão assim, low cost, no Porto também não me sentiria bem a fazer, ou seja, eu prefiro fazer em Lisboa estas 2 datas seguidas que dá para ter toda a gente, os mesmos oradores, ou seja, quem compra bilhete tem tudo direito ao mesmo, do que de repente ir na semana seguinte fazer no Porto só com metade dos palestrantes, e eu quero que sejam mesmo aqueles. Podias-me dizer, então mas convida outra pessoa de lá, mas não é bem esse tipo de espetáculo, não é? Porque está tudo pensado, o que é que cada um deles vai dizer, que área, isto é uma coisa muito profissional, que área do desenvolvimento pessoal é que vai cobrir, e portanto, como aquilo foi pensado assim, com princípio, meio e fim, custa-me depois desvirtuar um bocado a coisa e ir fazer. A Cristina Talks, nesse aspecto, tem a vida mais facilitada. Em Lisboa é com a Carolina Deslandes e em Braga é com o Fernando Daniel, e são pessoas que vão contar a sua história, portanto pode ser qualquer convidado. Mas aqui os convidados têm uma utilidade prática que de passar uma mensagem e tem que ser aqueles. Se bem percebo pela explicação que estás a dar quanto ao formato, vais ter momentos teus, mas também com palestrantes convidados. E a ideia é, esses palestrantes trazem texto deles? Como é que isso funciona? Depende, temos os 2 modelos. A ideia é sempre um trabalho conjunto, até porque estou a convidar pessoas que não são humoristas, não é? Portanto não estão habituadas, algumas delas sequer a estar em cima de um palco, outras estão, mas noutros moldes, enfim. Eu também vou anunciar agora nas próximas semanas 3 deles, os nomes todos nas próximas semanas agora de dezembro, acho eu, início de então dezembro. Ainda não podes revelar. Portanto não posso dizer ainda, mas vamos anunciar 3 nomes para as pessoas também já terem ideia mais ou menos do que é que vai ser. E o nome internacional vem Estás a chamar-te internacional, não é? Internacional. Pode ser, de repente, pode ser uma tia da Fanny que mora no Luxemburgo. Mas não deixa de ser internacional. Há alguns que vão ser surpresa até ao fim, até ao momento em que aparecem no palco, porque vais perceber depois se eventualmente fores ver e estás convidado. Já tenho bilhete para dia 20, portanto o que já escutou. Para 23. E portanto uns serão revelados, porque não há problema em revelar, as pessoas ficam a saber que eles vão, mas não sabem bem o que é que vão dizer, e outros não, outros são surpresa, porque acho que parte da graça vai ser também a surpresa deles aparecerem. Mas pronto, isto é assim um bocadinho um puzzle, um Tetris para juntar isto tudo. E respondendo à tua questão, alguns têm mais prática e independência para criarem o seu próprio momento dentro deste enquadramento, outros precisam mais de ajuda, e nesse caso estou a escrever em conjunto com o Cláudio Almeida, que vim resgatar também à equipa do Isto é Gozar com quem trabalha, e que me está a ajudar especialmente na parte dos... Em todo, é ótimo teres alguém com quem podes bater bolas, não é? Quando estás a tentar... E ele também já faz uma coisa para eventos executivos, não é? Exatamente, e tem um livro também a gozar mais com as startups, mas que acaba por ser um bocadinho o mesmo léxico, e também por isso me lembrei dele, e por saber que ele é um trabalhador incansável, também tem assim este lado muito... Que também agora é produtor nas manhãs da Renascença. Exatamente, portanto o Cláudio Almeida para tudo o que possa precisar. E então ele também está a ajudar nesta parte nas pessoas que não têm tanta experiência, que vão ali ser oradoras durante, imagina, uma mini TED Talk, não é? uns 10 minutos a falarem num palco, está a ajudá-las também a que aquela história que elas têm para contar tenha graça e cumpra no fundo aqui. Nós no fundo tentamos fazer um guião com princípio, meio e fim, para que aquilo faça tudo sentido dentro do pouco sentido que tem, que é um bocadinho virar ao contrário o que são as típicas Cristina Talks ou outros eventos de desenvolvimento pessoal. E o derradeiro humor aqui seria conseguir uma verdadeira coach motivacional? Era preciso que essa coach motivacional, esse coach, achasse aquilo também um bocadinho ridículo. Vai saber e não acham. Ou seja, é difícil, ou seja, de repente teres de alguém que vai fazer o seu discurso normal também desvirtuava a coisa, não é? Tinha que ser alguém que alinhasse aqui pelo nosso diapasão. E acho complicado porque estamos mesmo
em pontos opostos. Lá está, mais uma vez não é o bem contra o mal, e se for, nós somos o mal, claramente, mas não é isso, mas são visões mesmo muito diferentes do mundo. Uma pessoa que chega ali, sobe ao palco e acredita que se disser que vocês podem ser tudo o que quiserem e vai correr tudo bem, uma pessoa que diz isto, eu acho que acredita mesmo no que está a dizer, senão aí então seria mesmo um aldrabão. E acho que não é o caso, acho que são pessoas que estão convictas daquilo e que a mensagem delas vai mudar o mundo. É difícil depois convidá-las para virem fazer o contrário, porque da mesma maneira que eu não percebo como é que as pessoas acreditam naquela história, eu também sinto essa incompreensão do lado de lá. Como assim dizer às pessoas que vai correr tudo mal, que não merecem mais da vida, que o que já têm já é muito bom, esse cara até já foi demais. Acho que são mesmo formas muito diferentes de ver a vida e que não se conciliam bem. Podem conciliar-se noutras ocasiões, não? Ou seja, eu poderia desafiar a Cristina Ferreira, por exemplo, não que ela fosse aceitar, mas para fazer outra coisa qualquer, mas neste caso, e como no fundo o que eu estou a propor ali é uma visão do mundo completamente oposta à que ela tem, acho que era difícil. Portanto, posso anunciar que um dos convidados não é a Cristina Ferreira. Muito obrigado pelo exclusivo. Tens assim um número já definido de convidados? Serão? Sim, serão, acho que sim. Portanto, são estes 3 que vamos anunciar nas próximas semanas. Depois mais diria que são 6 convidados especiais. 6 convidados especiais, ok. E não é, podes dar seja, indicação de. As pessoas que vão com tempo, que isto é coisa para durar umas 2 horas, mas vão sair de lá completamente desmotivadas. E a tua parte já começaste a trabalhar? Já. Ou seja, está mais na minha cabeça do que propriamente no papel, coisa que me causa alguma ansiedade. Sim, claro. Mas também por estar sempre neste ritmo de ter que fazer um extremamente desagradável para o dia seguinte. Estás a precisar de umas férias para trabalhar nisto. Vou precisar agora de uns dias de férias para poder passar aquilo que já tenho pensado, ou seja, estes meses foram mais de pensar no alinhamento, convidar estas pessoas, convencer algumas delas, umas mais fáceis que outras, a alinhar, e depois perceber como é que aquilo tudo pode contar uma história com princípio, meio e fim. E portanto essa parte do alinhamento já tenho, agora falta o resto, que é tudo. Falta-me tudo. Neste momento sou oficialmente uma burlona, porque vendi bilhetes para uma coisa que não é nada. Ainda não existe. Isto é outra camada para acrescentar ao conceito. Exatamente. No fundo eu estou a aldrabar as pessoas, assim, achavam que era só a Susana Torres que vendia coisas muito caras e afinal eu também. Estavas a falar de ansiedade, não é necessariamente ansiedade, mas quando te sentes desmotivada, a que é que recorres? Deixa-me pensar, a autoajuda de facto não é. Calculo que não é? Não tenho grande recordação, ou seja, de me sentir desmotivada noutras coisas, em quase todas as outras áreas da minha vida que eu penso, olha, vou agora ser organizada e ter isto tudo arrumado e pagar as multas que tenho lá em casa, ou fazer dieta, ou seja, nessas coisas eu facilmente me desmotivo, mas no trabalho não me sinto desmotivada com facilidade, porque mas de facto a coisa diverte-me. Mais... Há dias em que não apetece muito, imagina, dias em que vou começar a escrever à noite, tipo porque andei de um lado para o outro ou porque aconteceu alguma coisa com crianças e tal. E de repente tens aquela obrigação, que eu acho que é uma coisa que mata um bocadinho na rádio, não mata, mas mói, de no dia seguinte tem sempre que haver outra, a não ser que estejas, pronto, de facto a morrer. Mas não, nos dias normais não podes só porque aconteceu qualquer coisa dizer, olha, amanhã não dá. E portanto há dias em que já acabei de jantar, são 9 da noite e penso, agora ia dormir, até porque acordei às 6, não, tenho que ir fazer o texto para amanhã, que lá cai esse lado chato, mas nem chega bem a ser desmotivação. Olha, se pudesse, preferia estar de férias do que estar a fazer isto. Mas, portanto, essa pergunta é boa. Olha, nunca me tinham feito, Gustavo. É que é que eu recorro quando estou desmotivada. Eu não tenho tido assim muito tempo para estar desmotivada. É um bocado a ideia da folha em branco do guionista, o que é que... Mas aí se calhar é mais inspiração, não é? A desmotivação é uma coisa diferente. Sim, que também pode conter desinspiração, não é? Sim, a desinspiração é tramada e acho que nestas coisas maiores às vezes acabam por ser bloqueiam-te um bocadinho, não é? Porque uma coisa é aquele ritmo diário de, olha, para amanhã vou ter que escrever qualquer coisa, e eu acho que há um bocadinho aquela desresponsabilização que é, isto também há todos os dias. Se de terça não sair assim tão bem, temos a quarta para tentar. Não, mas é verdade, sim. E acho que as semanas são todas assim. Amanhã é uma nova oportunidade, diria um coach motivacional. Amanhã nova página em branco. E portanto essa sensação ajuda-me, sobretudo para pessoas que já vi que também és do meu clube, que tentam preparar-te demasiado, tu percebes. Achei que estavas a falar do Porto. Isso também somos. Mas sim, tentamos preparar demasiado. Sim. Exatamente. Quando pertencemos a esse tipo específico de pessoa, temos aquela tendência, nunca nada está bem, etc. Eu acho que aí um trabalho diário acaba por ser bom, que é, olha, eu não gostei muito disto de hoje, mas amanhã, lá está, pode ser ligeiramente melhor. Por outro lado, depois quando é uma coisa a longo prazo e muito grande, como é um espetáculo assim desta envergadura, isso pode causar assim um certo bloqueio. Agora começo por onde, pois não é? Isso. Isto é para escrever, estou a exagerar, 50 momentos diferentes.
vou começar por qual? E depois começas no primeiro e bloqueia um bocadinho. É uma coisa que nos acontece aqui também aos domingos. Às vezes estamos a tentar a primeira piada, comentar ali o primeiro vídeo e aquilo não está a sair. E às vezes vamos por aquela opção de, olha, vamos começar pelo meio, em vez de começarmos pelo princípio, vamos fintar aqui esta coisa da página em branco, já temos piadas aqui para o meio, vamos fazer e no fim voltamos ao princípio. Acabas por arranjar estes truques para te livrares um bocadinho desse bloqueio que pode ser um bocado Inicial, não é? angustiante. Sim, isto não está a sair nada, vou ter que cancelar tudo. Não quero aqui aumentar a tua ansiedade, mas estava-me a perceber de que isto sendo em março, vai calhar no mesmo mês em que, devido à situação política nacional, vais ter muito trabalho em gozar com quem trabalha. A minha sensação quando percebi que todas as datas possíveis tinham decidido 10 de março. Estão a brincar. E sobretudo sabendo que nas últimas eleições tivemos programas diários, não sabemos ainda o que é que nos espera aqui na SIC. Por outro lado, também é um mês que eu já tinha programado e já está acordado de não estar na rádio. Falecer também, mas mais tarde, não falecer às 6 da manhã, porque não vou estar na rádio durante o mês de março, vai ser a tal pausa. E portanto isso talvez me possa ajudar, senão acho que eu explodia. Então até calhou bem, afinal, as eleições. Sim, está ótimo. Já era o mês que tencionavas tirar, não é? Exatamente. Atiras-te à maior sala de espetáculos do país, que também ajuda a crescer, acredito, nessa ansiedade perante o que é que se vai ali passar. É uma estupidez. É uma estupidez, mas que eu quis fazer precisamente porque isto foi pensado para imitar esses espetáculos, não é? Esses eventos nem são espetáculos. É uma ideia de pastiche, não é? Exatamente, são eventos de dia inteiro. Que se calhar não, se desligarmos das palavras que vão ser ditas, parece um evento de coaching. A minha ideia é que, imagina que chegava lá um estrangeiro, uma pessoa que só fala inglês, não percebe nada do que está a acontecer. Quero que aquilo visto de fora seja tal e qual um evento desses de coaching. Podia ser um evento do Tony Robbins. Só que estamos a dizer tudo ao contrário. Mas a forma a mim interessa-me imenso. Acho aquela forma espetacular. Acho é que está a ser usada de forma errada. Portanto, quero pegar na forma, não é, de levar as pessoas todas ao rubro, tudo a saltar, a abraçar a pessoa do lado, mas trocar ali um bocadinho os papéis. E, portanto, eu queria muito que fosse, lá está, um simulacro disso. E só faria sentido ali, se nós pensarmos que é ali que acontecem sempre esses eventos, seja a Susana Torres, seja a Cristina, sejam às vezes nomes internacionais que vêm cá e que até nos passam um bocadinho ao lado. Agora tenho andado mais atenta a esse fenómeno e todos os meses vem alguém, ou é um coach brasileiro que enche o Coliseu, aconteceu este fim de semana, ou são, sim, e lá está, passa-nos ao lado, mas tem o seu público muito fiel, porque aquilo de facto enche. E portanto era isso, é mesmo isso que tu dizes. Eu queria que alguém que visse assim ao longe e não soubesse o que é que está ali a passar, pensasse que aquilo podia ser de facto um mental coach a falar aos seus fiéis, mas pronto, aqui é ao contrário e foi só por isso que eu escolhi aquela sala. Acho que não há nenhum outro projeto que me levasse a optar por aquela sala, porque de resto não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma porque é muita gente e eu tenho 1,5 m, eu não tenho envergadura para aquela sala. E já lá foste como espectadora de eventos de comédia? Já, ainda no outro dia lá estive e encontrámos-nos, não foi? Não foi nesse dia que nos encontramos. Desculpa, estou a baralhar. Mas eu ouvi-te foi dizer que também estiveste lá. Estive lá. Exatamente. E estavas a dizer que desta vez estavas num lugar um bocadinho melhor. É verdade, ouvi-te a dizer isso. Sim, e desta vez, pronto, também lá está, fui aqui com os meus amigos disto é gozar com quem trabalha e estavam bem colocados. E estávamos bem colocados. Ou seja, sorte. Da perspectiva de público, gostei, mas eu senti que estava numa sala mais pequena porque, como estava ali na primeira plateia, sentes-se mais próximo. Claro. Não acho que seja uma sala boa para stand-up, percebo para um nome desses, não é? Quer vir cá e lá está, despachar o máximo de gente possível. Assim. Até se fosse no Estádio da Luz também não tinha problemas. Como espectador percebo que não é ideal. Neste espetáculo do Desconfia, acho que é uma sala boa porque lá está, vai haver ali uma série de aparatos que noutras salas não seriam possíveis. Não é um espetáculo que desse para fazer de repente em Coimbra, onde estivemos com extremamente desagradável, ou no Algarve. Dava para fazer, mas era outra coisa. Exatamente, era quase um unplug daquilo que vai ser ali, porque eu quero mesmo copiar esse estilo em que há luz, há fogo, há tudo. E portanto acho que vai ter especial graça ser ali e ser esta única vez e depois nunca mais na minha vida pôr os pés num palco daquele tamanho. Não, agora quero ir sempre a diminuir até acabar numa sala só com 10 pessoas. Falavas do Tony Robbins há pouco, tal como ele também tencionas gravar isto e quem sabe meter aí num streaming? Não sei, pode ser uma possibilidade, não está nada pensado. Nesta fase só penso escrever de facto o espetáculo para ele existir, é a única coisa que quero fazer e depois logo se vê. Mas não sei se as pessoas que vão lá querem que aquilo que vão dizer ali depois seja visto cá fora. Tenho algumas dúvidas disso. Acho que aquilo vai ter que ficar ali entre aquelas 4 gigantes paredes. Entre aquelas 12 mil pessoas, não é? Sim. Que obviamente vão guardar segredo e não vão contar a ninguém e não vai parar ao Dioguinho. Interessante falarmos de Altice Arena
cada vez mais no meio da comédia, não só nacional como internacional. Cada vez vemos mais eventos de comédia. Vamos ter o Gilmário, vamos ter a Nespera no Cu também, vamos ter a Joana Marques, claro. Tivemos Ricky Gervais, quem sabe mais internacionais, porque entretanto naqueles bastidores de compras de produtoras e etc, há uma produtora que tem, portanto, comediantes como o Ricky Gervais, o Chris Rock, etc, que comprou a produtora que está responsável pela gestão cultural também vi isso, da Altice Arena, que é a Live Nation. Eu tenho esperança que isso aconteça, porque também à medida que começam a vir e percebem que há público para isso, e eu acho também, lá está, é o lado que muitas vezes criticamos e nos chateia de termos aqui tantos nómadas digitais e não sei o quê, também temos muita malta estrangeira que de repente está cá e vai ver. Exato. No outro dia fui ver que foi uma experiência estranhíssima, fui ver ao Vilaré um comediante indiano que esteve cá, não sei se te percebeste disso, mas ele faz... Como é que se chama? Um nome super difícil de pronunciar, depois digo-te. Mas posso ver aqui. E ele veio cá e eu fui com o Cláudio precisamente por estarmos aqui a fazer este trabalho e porque eu não conhecia este comediante, mas nos últimos tempos enviaram-me várias coisas dele, não estou a encontrar aqui, enviaram-me várias coisas dele porque ele faz vídeos que gozam um bocadinho com os coaches também. Eu não conhecia antes, goza muito com aquele lado espiritual, põe assim uma música zen em fundo e diz umas coisas, dá assim uns conselhos para a vida. E por isso fui ver, reparei, por acaso que ele vinha cá a Lisboa e pensei, quem é que será o público desta pessoa, não é? Eu só o conheci por uns certos Como é que ele enche não sei se estava cheio, mas estava cheio o Vilaré. E apercebi-me, por um lado, havia muitos portugueses, como é óbvio, e que notavas que riam de coisas que ele diz que já devem ser recorrentes, ou seja, eram pessoas que já eram conhecedoras daquilo. Ele dizia a primeira frase e eles já estão a rir, que para mim não tinha grande contexto. E depois também reparei em muitos estrangeiros e foi aí que também pensei nisso. No Altice Arena não consegui estar a reparar numa sala tão grande, mas acredito que isso também ajuda. Há muita gente, muitos europeus ou de outras partes do mundo que agora se mudaram para Portugal e eu acho que isso também ajuda a criar esta corrente de público para stand-up. Muitas vezes apanhava, lembro de uma vez estar foi a única vez que eu estive em Estocolmo, dito assim, parecia que ia lá muito, estar em Estocolmo e ver que ia lá, eu estou a ficar completamente senil, o Ruivo. O Ruivo mais famoso. Não é o Ruivo do stand-up, é o Conan O'Brien. O Conan, ok. É mais ruivo, ainda é mais ruivo. Sim. E era uma tour impressionante, já foi há uma data de anos, era uma tour impressionante pela Europa toda. E eu acho que o único país que estava de fora praticamente era o nosso, era Portugal. Acabavam sempre ali em Espanha. E eu acho que quebrando agora esta barreira e com nomes tão grandes como estes, é normal que comecem a vir. E quero acreditar que somos bom público, apesar de não sermos ultra expansivos. Eu acho que somos bastante. O Daniel Sloss diz que somos dos melhores públicos na Europa. Não achas que ele diz isso a todos? Acho que não. Sentiste que era verdade? Por acaso senti. Sim, eu acredito, por exemplo, olha, no norte da Europa sejam mais frios. Sim. Portanto, eu acho que isso pode começar a acontecer e é ótimo que aconteça. Aliás, ele disse no final do espetáculo do mais recente no Coliseu, não sei se estavas lá, que não havia chance dele não voltar a Portugal sempre que tivesse um sol. Mas sabes que eu sou cética, portanto sempre que eu ouço essas coisas eu desconfio. Lá está, ele está a dizer isto, diz a todos e nunca mais vai cá pôr os pés. Odiou, é o que eu penso. Mas por acaso também tenho notado isso. Há uns tempos fui ver a Tig Notaro ali ao Casino de Lisboa e o Casino já atrai público estrangeiro por si e portanto havia muitos estrangeiros lá a assistir e tenho notado também o Russell Howard quando fui ver foi no Tivoli, não? Não, foi o Vilaré, também muito público estrangeiro. Eu acho que é bom porque também permite que venham comediantes de diferentes dimensões, ou seja, para várias, um vai ao Vilaré, outro vai a uma sala maior, outro vai ao Altice Arena e isso é que é ter já mesmo uma grande variedade. E até mais pequenas que isso, até já tivemos no máximo um comediante do Sri Lanka. Agora esqueci-me do nome dele. Mas é malta com nomes complicados. Agora esqueci-me do nome dele, mas até fui ver e gosto, porque curiosamente tinha visto esse comediante a atuar quando estive em Berlim, numa noite de comédia em inglês, que era um gajo, nem fazia ideia quem era, estava lá. E eu, este gajo vem a Portugal, porque ele depois ficou muito conhecido com um beat que fez exatamente sobre Portugal. Ok. Que é estranho porque Portugal colonizou na altura aquela zona, o Sri Lanka incluído, e ele tem esse beat que é... Listen, fuck Portugal. I will never forgive these people. How are you going to practically invent the slave trade and mess with multiple continents for hundreds of years, and in 2022 still be kind of poor? Please explain to me how you fucked this up. This is mad. You nearly conquered half the world and now you're a budget alternative to Spain. Get out. This is... I'm not even mad. I'm embarrassed for you at this point. This is silly. It's not okay. You can't do so much to the world for so long
and all you have to show after all of this time is custard tots? Leaf. Vidura, chama-se Vidura, BR. Ok. BR não é de Brasil. Tenho que ir ver, não conheço. É um Admito jovem o muito o cabeludo. meu desconhecimento no que toca a comédia humoristas no Sri de Sri Lanka. Estavas a- Há aquelas pessoas que nunca querem dar o braço a terceiro, sabes? E dizem sempre sei, quando sim. claramente não sabem. Sim. Às vezes caem nessa tentação. Olha, o outro mas- senhor mas- chama-se Masud Bumgard. Mas isto, estávamos a falar da Altice Arena, e a perguntar, aqui apanhei há uns dias uma citação do Fernando Ribeiro, vocalista do Municipal, mais um nome que se calhar não era normal trazer aqui para o podcast, mas ele dizia à Blitz que hoje em dia é mais fácil um humorista encher um coliseu do que uma banda. A percepção dele, e até é uma pessoa acredito, por acaso, há pouco tempo falava com a Sónia Tavares precisamente sobre isso. esposa ela- até de Fernando Exatamente, Ribeiro, portanto, deve ser uma até conversa calha que eles bem. têm lá em casa a jantar. E também noto, ou seja, não sei como é que é do lado dos músicos, não estou atento o suficiente para saber quanto tempo demora a esgotar, se esgota, se não esgota e que salas, nem sei explicar o fenómeno. No caso dos Municipal acho que não se aplica porque eles tocam muito fora, mas eu acho que há alguns cantores portugueses circulam tanto pelo país todo e há muitas vezes até em datas que são gratuitas para as pessoas, não é? Porque Exato. são as câmaras municipais O que que na pagam esses comédia espetáculos. não acontece tanto. Acho que é mais raro na comédia e se calhar pode acontecer que as pessoas pensem assim, já vi a Carolina Deslandes em Faro no verão, de graça, e agora vou ver. Se calhar tens mesmo que ser fã, e haverá muitos com certeza, mas para depois pagares um bilhete para ir ver um concerto especial, eles se calhar têm que fazer esse trabalho de explicar às pessoas de isto não é a mesma coisa, isto agora é o meu concerto no Altice Arena, não é o mesmo Exato. que eu fiz nas festas Exato. da Sardinha em Portimão. Não sei se pode ter a ver com isso. Por outro lado, analisando o lado que eu conheço um bocadinho melhor, não muito, eu noto, e não tenho explicação, mas noto assim, uma avidez na compra de bilhetes para espetáculos de humor. Esgotam muito rápido, vendem-se muito rápido e lá está, mesmo o nosso plano nunca teria sido ter 2 datas da Altice Arena, mas quando tão rapidamente esgotou a primeira, Foi um penso- dia, 2 dias? foram um pouco, até esgotar completamente, nós não ok. tínhamos aberto todo, pensámos nem que isto tinham faz aberto pela todo. plateia e está ótimo, porque já dá para imitar as outras, Sim. as outras talks e já cumpre aqui o seu papel, mas a plateia encheu muito rápido e depois fomos abrindo os balcões e portanto eu acho que no espaço de uma semana e tal ficou Ok. tudo esgotado. E aí pensar, faltam tantos meses para isto de facto acontecer, olha, pode ser que ainda haja pessoas de fora e que querem, e que pelos vistos há, porque eu acho que nós já vamos para aí em 7.000 da segunda Ok, data, então pronto. já está- Portanto já superou largamente a expectativa. Mas noto nos espetáculos, neste Plano Cu, super rápido, Sim. desaparecerem 3 sessões. Exato. Pensando há uns meses atrás, a Mariana nos Coliseus fez 5 uma ou 6, não enormidade foi? de Coliseus. Eu acho Ou que foram mais? 9. 9? Ai, Fez uma data de dias seguidos no Coliseu, sempre a esgotar em poucos minutos. 9. E depois em todas as escalas, como falávamos há pouco, estamos a falar aqui dos maiores São e de salas 45 muito mil grandes. pessoas. Estava aqui a fazer as contas. É um todas. estádiozinho já. 45 mil pessoas. Um bom estádio. Já dava para ir para o Estádio do Dragão e sempre era mais interessante Sim, que muito algumas, mais. que algumas cenas que Claro. se têm passado lá. Mas e também depois em todos os. Ou seja, tanto em salas muito grandes como salas um bocadinho mais pequenas, eu noto que há muito público para ver comédia. Agora o Manel Cardoso também está com o espetáculo dele, o Guilherme Fonseca, ou seja, está muita coisa a acontecer e acho que isso não rouba nada público uns aos outros, pelo contrário, uma pessoa que foi ver o espetáculo do Manel e gostou, se calhar mais facilmente vai ver também o do Guilherme e cria-se este hábito nas pessoas que se calhar antes estava muito direcionado só para a música ou para ir ao cinema ou para outras atividades. E espero que não seja o humor que está aqui a dar cabo da música, não queremos ter esse papel. Mas isto é interessante porque há uns dias, ainda antes de apanhar esta citação do Fernando Ribeiro, estava a ler um artigo já sobre um estudo antigo que a Comedy Central fez, portanto um canal dedicado à comédia norte-americano, com o Daily Show na altura, 2012, ainda era o Jon Stewart, certamente, e o estudo que eles conduziram, portanto não sei, terá o seu viés também, sendo um canal de comédia, mas a conclusão que eles tiraram foi que os millennials tinham o humor como fator mais importante na autodefinição, na forma como se percepcionam, do que a música. Neste caso, citando mesmo a responsável da Comedy Central, ela diz que a comédia é para esta geração o que a música foi para as anteriores. Okay. Então tu fizeste-me esta pergunta, mas estás muito mais informado. muito mais tu é que tens a informado. resposta, Sim, uma sim. resposta boa, em vez Não, destes não, palpites mas que eu tive aqui a eu tentar dar. também tenho dúvida, ou seja, eu leio isto e não Mas pode conhecendo ser uma o estudo, explicação, sim. não conhecendo o estudo, a minha percepção, portanto, na vida é ligeiramente diferente. Acho que ainda não estamos a crescer muito, mas se calhar ainda não chegamos ao. Sim, eu acho que ao o ideal patamar, é que as não é? duas coisas convivam, não é? Sim, claro. Que um adolescente tenha as Sim. bandas que adora e tenha também 2 ou 3 humoristas que segue. Mas se calhar acontece mais isso, se calhar
não sei se nós não chegaríamos ao humor numa fase mais adulta, se calhar, eu pensando agora em fenómenos, imagina o Pedro Teixeira da Mota. Eu conheço miúdos de 11, 12 anos, alguns são filhos de amigos meus, o que é deprimente para mim, que são absolutamente fãs e veem, e eu penso assim, eles nem percebem algumas das coisas, mas tudo bem. Mas tu com 11, 12 anos também já vias Herman, ou não? Sim, mas não sei se era via e gostava, mas via muito porque os meus pais viam e era... menos acesso. Tinha menos acesso e era aquela coisa, é o programa que a família está a ver, não tinha muito Claro. voto na matéria, não é? Agora são os miúdos mesmo que escolhem ir ver. Os pais muitas vezes não, às vezes perguntam, o Teixeira da Mota é fixe, é o quê? Ou seja, não sabem, então mais alguns saberão. Que não, claro. Eu digo, não vejo, não é péssimo. Alguns saberão, outros não, mas eu acho que é uma coisa que já os próprios miúdos é que procuram e é um bocadinho como a música. Ouvimos uma música que não é o que os nossos pais estão a ouvir, então os pais gostam de uns humoristas e os filhos já de outros, e não sei se isto acontecia tanto antes do YouTube e destas coisas. Em uma visualização mais ativa, sim, não é? e isso faz e também ser mais próxima. Um humorista que faz um podcast, que faz um programa no YouTube todas as semanas, cria ali uma ligação muito próxima com esses ouvintes, numa idade que é importante, não é? E depois, calhar, o desafio vai ser mantê-los pela vida fora, porque essas pessoas vão crescer também e hão de mudar, e portanto, se calhar, aí o desafio é conseguir também crescer com elas e não ficarmos obsoletos. Que o humor já ultrapassa a música como fenómeno cultural, digamos? Não, eu também não ponho, eu não sei, não acho que ultrapassa, acho que são, e acho que têm papéis completamente diferentes. Sim. Acho que se calhar esse lado que eu não tinha pensado aqui nos millennials que somos nós também, não é? Sim, tu és, e eu acho que já estive a ver para perceber o que é. Embora não seja nada atípica millennial. 85, não é? 86, sim. 86, portanto acho que o millennials é 85. E eu 98 acho que já sou Gen Z. Ok, digamos. pronto. Não mas sei pronto, também acho que está aí sim. incluído nesse estudo. Eu acho que talvez haja uma forma diferente de seguir os humoristas e há também hoje em dia muitos humoristas que são quase rockstars. E não é? só seguir, mas o ponto que eles fazem é também na linguagem do dia-a-dia, ou seja, nós comunicamos com os nossos amigos através de, seja memes ou vídeos do TikTok ou Twitch, já é... Eu acho que somos todos mais produtores de conteúdos humorísticos do que se calhar éramos... Antes éramos na mesma, teríamos essa apetência, só que não tínhamos sítio para publicar isso, tinha que ser só mesmo ao telefone com os nossos amigos ou num café, e agora tu vais ao Twitter, isto é uma corrida constante contra o Twitter, porque já fizeram as piadas todas e algumas delas ótimas, pessoas que têm profissões decentes, tipo são médicos e advogados e tal, e fazem piadas muito melhores do que humoristas profissionais. Uma das comediantes que apontámos agora como 45 mil bilhetes, não é? Terá sido 9 coliseus, terá sido isso, a Mariana Cabral, a Bombana Fofinha, com na altura o espetáculo Suar do Bigode, que foi o seu primeiro solo de stand-up comedy, mas vocês já têm uma história, portanto, desde amigas de infância, não é? De infantário, escola? Infantário mesmo. Portanto, não sei, eram colegas de carteira mesmo? Não sei se de carteira chegámos a ser, porque nós falávamos muito, então separávamos. Mas, ou seja, já é estranho o suficiente pensarmos que duas das grandes figuras da comédia nacional é muito eram improvável. Da mesma turma, sabes, não é? no outro dia até na mesma escola, pensar já é estranho. Sim, é uma coincidência. É bom turma. para aquelas pessoas que não acreditam em coincidências, mas eu acredito. E é curioso, no outro dia agora decidimos voltar ao ténis, coisa que tínhamos feito para aí aos 10, 11 anos, e pensámos, olha, vamos tentar. Só porque é um bocadinho menos chato do que estar num ginásio. Quem é que tem ganho? Ainda não estamos sequer na fase de ganhar. Ganha o professor que nos está a ensinar. Sim. Mas o professor eu já conhecia o professor, já tinha umas aulas com ele, agora juntou-se a Mariana, e eu estava a apresentá-lo, ainda por cima uma coisa engraçada é que o professor é da Argentina, então não sabe nada do que se passa cá. Para ele, ser a Mariana ou outra pessoa qualquer é absolutamente igual. Perguntou-lhe o que é que ela fazia, ela começou a explicar e ele ficou a achar aquilo estranho. Então, mas ela também? Mas conhecem-se de onde? São colegas de profissão, então, e nós? Não, da escola, dos 3 anos. E ele, mas o que é que aconteceu nessa escola? O que é que aconteceu nessa escola de muito específico para só saírem pessoas, olha, assim com algumas falhas? Qual é a justificação que encontras, então? Ninguém com uma profissão de... Não sei, acho que foi uma absoluta coincidência. Que vendo agora acho que faz sentido, mas a Mariana nem sequer foi logo por esta via, ainda trabalhou em agências de publicidade, etc. Mas já é um lado criativo, sim, não é? claro. Mas não sei exatamente qual era o trabalho dela, mas já seria mais normal. Isso há muita gente que faz, claro, e se calhar no humor é que ainda somos menos, não é? Mas acho que agora que vejo não faria sentido ela fazer nenhuma outra coisa. Era um grande desperdício se ela não estivesse a fazer o que faz agora. Agora, calhou completamente. Acho que não era nada que puseram na água, até porque temos amigas com profissões muito, muito dignas, que também saíram da mesma turma. Vocês fizeram um espetáculo, há uns anos ainda estávamos saindo da pandemia, num festival que existiu na altura chamado Recreio, em que basicamente eram as duas sim, chamar aquele espetáculo que era um exagero. Não, eu assisti, gostei. Foi uma conversa. Mas recordava, tinham momentos preparados, não é? Tinham histórias preparadas, não é? Claro. Somos as duas
mais pela preparação do que pelo improviso. E acho que foram revelados áudios talvez que não podem ser repetidos, não é? Acho que É verdade, é verdade. De um lado e do outro, tenho ideia. Entretanto, a Mariana seguiu com o suar do bigode, não sei exatamente quão mais tarde. Tu também tiveste o extremamente desagradável ao vivo. Esta ideia ficou perdida ali? Foi um one-time thing? Ou... Aquela ideia concreta, sempre... sim, ou seja, aquilo era quase uma tertúlia, não é? Sim, mas a ideia de fazermos alguma coisa juntas um dia, que não seja ter aulas de ténis, sim, é uma coisa de que falamos recorrentemente, não sei se para daqui a 2 anos ou 10, mas gostávamos de fazer. Lá está, até porque temos esse património comum e algumas histórias eventualmente boas para contar. Sim, sim. E para nós seria divertido também a ideia, lá está, ela fez o suar do bigode super solitário. Eu estou a fazer agora este Desconfia, não sendo super solitário, nesta primeira fase ainda é bastante. E a ideia de nos podermos juntar para fazer um espetáculo tem um lado divertido, não é? Porque de repente estamos as duas e é uma espécie de brincadeira e portanto é um plano que temos, ainda nada concreto, não temos ideia, não temos nada, mas se um dia vier a acontecer acho que vai ser giro. Vou citar aqui um outro artigo à semelhança do início da nossa conversa. Aparentemente geras muitas colunas de opinião, não só as tuas, Joana Marques, na Visão, mas este as tema minhas são as menos outras. interessantes. Mas no final, também do mês de outubro, não sei o que é que terá acontecido aí, por acaso sei, foi um episódio muito especial do Extremamente Desagradável sobre um jovem TikToker e houve uma jurista, Eugénia Galvão Teles, só ter TikToker e jurista na mesma frase. Sim, é bom. Seguido, não é? Interessante. Mas a jurista Eugénia Galvão Teles escrevia no Expresso, a propósito portanto, da reação desse jovem ao Extremamente Desagradável sobre ele, e eu passo a citar, ela escreveu: parece que uma mulher continua a querer-se séria se começa a armar-se em engraçadinha, que faça humor fofinho daquele bem disposto e que não faz mal a ninguém. Subscreves que ainda há esta visão? Não sei dizer. Ou seja, teríamos que estar na cabeça das pessoas que se ofendem ou que se irritam, e eu não tenho a certeza que seja por ser mulher. Acho que é mais pelas coisas que eu estou a dizer e que elas de facto não apreciam, não acham graça, ou que as enerva por algum motivo, ou que acham mesmo muito graves. Não sei se é exatamente por ser mulher, embora claro que há comentários que eu recebo que eu acho que um homem não receberia, não é? Uma pessoa que não gosta nada de uma coisa que o Ricardo disse não lhe diz para ele voltar para a cozinha, não é? Claro que há este lado machista que ainda aparece na internet, mas porque a internet é quase uma ligação direta que temos aqui às grutas, não é? É malta que não sai muito à rua e que está ali agarrada às caixas de comentários, e portanto esses comentários mais misóginos e tal surgem, mas eu não acho que sejam o principal. Ou seja, acho que há muitas mulheres também super ofendidas ou que acham horrível coisas que eu digo, portanto nunca pensei muito nisso, nesse ângulo, não acho que sou aqui uma injustiçada por ser mulher. Não, acho que se calhar se fosse um homem a dizer as mesmas coisas, as pessoas também não gostavam muito. Terias reações semelhantes? Sim, eu acho que sim. Se bem que há uns tempos o Expresso convidou o Ricardo, imagina, coitado. Fazer um perfil sobre ti. Sim, como se já não lhe bastasse ter que maturar. Mais outro artigo de opinião sobre Joana Marques. É verdade. E eu achei graça porque ele dizia assim: as pessoas andaram anos a clamar mais mulheres no humor, e agora surge esta, e as pessoas, não, esta não, outra. E pronto, mas acho que tem mais a ver com o estilo de humor que eu decidi fazer do que com o facto de ser mulher, acho eu. Mas lá está, não perco muito tempo a refletir acerca disto, porque estou a refletir acerca de questões muitíssimo importantes como aquelas que já falámos aqui. Já recebi algumas comediantes mulheres aqui no podcast com visões diferentes sobre este assunto. Obviamente as mulheres no humor é algo que muita gente diz faz falta, mulheres no humor, ou ainda estão pouco representadas. Concordas com a visão, por exemplo, de que nos bastidores do meio da comédia ainda há aquela ideia de as mulheres não têm tanta graça como os homens, ou isso já está ultrapassado? Não faço ideia, acho que me passa um pouco ao lado. Eu acho que às vezes também há muito aquela coisa mais ligada ao stand-up, porque há um ambiente um bocadinho mais masculino, aquela coisa do comedy club e dessas conversas de bastidores que, lá está, eu sou uma pessoa que acorda às 6 da manhã e está numa vida muito, muito ascética e muito sem relação com o mundo exterior, portanto não sei. Acho que é mais fácil que perguntares a todos os convidados que vais recebendo aqui. Mas não, nunca senti, eu pessoalmente nunca senti isso. Eu acho que nem consigo dizer fazem falta mais mulheres no humor. Não, fazem falta sempre pessoas engraçadas. Eu acho um bocado igual se é homem, se é mulher, nem vejo isso muito como humor masculino ou humor feminino. Imagina, eu acho que se pegares num texto extremamente desagradável, mais uma vez para um estrangeiro, para alguém que tenha acabado de chegar e não saiba nada, e puseres um homem a fazer, se calhar até arranjas um homem, será fácil que faça melhor que eu, porque não considero nada uma performance, estou a ler aquilo que escrevi, acho que pode ter o mesmo resultado. Não há ali nada que seja
marcadamente feminino e que as pessoas pensam, não, isto foi escrito por uma mulher, não faz sentido estar a ser dito por um homem. São observações sobre o mundo, voltando ao início da conversa. Claro que são as minhas observações, e da mesma maneira que eu posso votar em A, B ou C, ou torcer pelo Porto, ou ser não sei o quê, ou ter nascido em Lisboa, ter este tamanho, isso tudo faz parte de mim, e portanto ser mulher também é mais uma característica, ou por exemplo ser mãe, ter filhos, isso tudo pode surgir lá, e muitas vezes falo disso, Claro. mas não acho que seja assim um traço super marcante ser mulher. Eu fico contente se puder, às vezes recebo mensagens, sei lá, de miúdas de 12, 13 anos, que dizem, eu quero ser humorista. Acho isso fixe, obviamente, que se calhar há uns anos, se não houvesse nenhuma, pensavam, isto não dá, isto é mesmo só para homens. Mas isto no humor como noutra coisa qualquer, como uma mulher que hoje em dia quer ser taxista e é normal, e se calhar há uns anos não vou ter um táxi porque sou uma mulher. Acho que é o caminho normal das coisas e que é se calhar um bocadinho mais lento do que toda a gente gostaria, mas também não acho que se deva forçar. Acho que neste momento todas as mulheres que queiram ser humoristas, fazer projetos de comédia, têm abertura total para isso. Não somos um país que seja fechado a isso, nunca senti isso, não é? Senão também não podemos estar aqui a dizer que o extremamente desagradável está muitas vezes no top dos podcasts mais ouvidos e ao mesmo tempo ter a ideia de que há uma grande resistência ao facto de ser uma mulher. Claro que as pessoas que não gostam podem atacar por esse lado, mas podem atacar por esse ou por mais outros 500, portanto acho que não bate muito certo eu chegar aqui e dizer não, é muito difícil o mundo para as mulheres no humor. Depois, olhando ao resultado do podcast, não, era uma queixa que não faria muito sentido, ou as oportunidades que tenho de fazer outras coisas, como aqui, por exemplo, no Isto é Gozar com quem trabalha, também não creio que o critério do Ricardo tenha sido, tem que ser X mulheres e X homens. Está a Cátia Domingos, estou eu, e podia estar outra mulher perfeitamente se ele achasse que tinha o perfil para integrar esta equipa. Claro que há menos ainda, não é? No universo, no universo total de humoristas, há ainda uma porcentagem muito menor de mulheres do que homens, mas talvez porque elas estão ocupadas a fazer coisas realmente importantes, a serem não é? Claro. médicas e coisas assim. Mas falando então do Isto é Gozar com quem trabalha, aqui na SIC, desse grupo dos mais novos, a que o Ricardo diz que é o grupo dos mais novos, na altura em que foste convidada para, portanto, integrar a equipa, já tinhas o extremamente desagradável? Acho que já, não sei se estavas a passar para a Renascença ou já estavas mesmo na Renascença. Lá está, sabes melhor as datas do que eu, mas foi nessa fase. Já tinhas alguma projeção a solo também no meio de comunicação social, diria que mais até do que os restantes guionistas, e citaste de alguma forma não achas? Mas eu acredito que existam humoristas que se calhar não teriam essa vontade de então agora vou participar neste projeto, sendo que no outro já dou a cara e agora venho para este. Mas é que eu não vejo dar a cara como um upgrade. Para mim um upgrade é poder trabalhar com o Ricardo, com o Zé Diogo, com o Miguel, etc. E depois com o resto da equipa, uns que já conhecia, outros que passei a conhecer melhor. Esse lado é que me entusiasmou. Eu não vejo as coisas assim, não considero mais importante uma coisa em que eu dou a cara do que outra em que não dou. Claro que o extremamente desagradável está mais dependente de mim, porque se eu naquele dia não fizer, não há. Enquanto que aqui é o equivalente ao Ricardo aqui, se ele um dia não vier, também não há. Mas é a única diferença que eu faço. E eu até gosto muito de ter um trabalho que é mais solitário, que é o de todos os dias, estar toda a escrever sozinha e depois chegar aqui ao fim de semana e termos uma coisa de grupo que é muito mais, o processo é mais divertido do que estar sozinho em casa. E não hesitei minimamente ter o Ricardo Aruz Pereira a ligar-me. Eu vou pensar durante um mês e depois falo. Como é que foi esse momento de receber o convite? Lembras-te? Lembro-me, eu nunca atendo telefones, lá está, o meu lado antissocial, números que não conheço então é para esquecer, não atendi, e depois o Ricardo enviou uma mensagem a dizer, daqui fala o conhecido humorista Ricardo Aruz Pereira, queria falar contigo, e aí liguei-lhe logo imediatamente, não me fiz difícil, quero saber tudo o que é, sim, digo já que sim, e pronto, nessa fase ainda era para irmos para a TVI, foi onde começou o programa, e ele contou-me também quem eram as outras pessoas que estava a pensar convidar, acho que ele estava ali a ver se havia alguma incompatibilidade com alguém, e não havia, e depois rapidamente eu já tenho dificuldade em lembrar-me dessa fase em que não nos conhecíamos bem, já me parece uma fase muito distante. Depois tivemos um almoço todos para nos conhecermos melhor e depois a coisa também é tão intenso, não é? Programas semanais durante muito tempo com campanhas eleitorais pelo meio em que é diário. Parece aquela malta do Big Brother que diz que um dia aparecem não sei quantos anos e agora já sinto que já os conheço a todos há muitos anos. Alguns conheço, por exemplo o Guilherme ou o Cláudio conheço há mais tempo, mas passámos a conhecer-nos muito melhor aqui. Todos os guionistas já passaram por aqui, felizmente, obrigado a todos já agora, mas com quase todos houve a história desse processo de adaptação, de sentir ali nem que seja uma pontinha de síndrome de impostor. Também? Claro. Sim, eu acho que sempre que tens que trabalhar num ambiente que não é o teu, não é? E pode ser um bocadinho assustador, e lembro que ao início ainda era mais, quando estava nas produções fictícias e entrei nos primeiros programas, estares numa reunião, sentada à mesa com outras pessoas que não conheces bem
e tens que dizer a tua ideia em voz alta. É uma coisa um bocado assustadora porque pode não ter graça nenhuma. E no fundo é como se estivesse sempre a fazer um espetáculo, não é? A testar piadas ali para colegas teus, muitos deles com mais graça do que tu, e portanto é complicado. Aqui pronto, já vínhamos com o treino ter feito isso noutras situações, acho que isso ajudou, mas de repente estares ali ao lado daqueles 3 pessoas que estavas habituada a ver e que nunca antes tinham tido ninguém a escrever com eles, portanto isso também era uma responsabilidade. Agora vamos estragar isto tudo, não é? Passaram tantos anos tão bons de Gato Fedorento em que eram autossuficientes. E a ver-vos como culpados. Claro, não é? e alguns verão, com certeza. É como se diz do Herman, desde que começou a ter pessoas a escrever para ele, nunca mais foi o mesmo. E dirão agora isso de certeza do Ricardo, e se calhar com razão. Mas os primeiros tempos eram assim um bocadinho. É como em tudo, quando vais a jantar à casa de alguém pela primeira vez e fazes muita cerimónia e depois passa um ano inteiro e de repente estás a passar férias com essa pessoa, já não fazes essa cerimónia todos os dias, e diria que a cerimónia entre nós desapareceu muito rápido, também muito por obra deles, dos mais velhos, que nos fizeram sentir assim muito à vontade rapidamente, como se também já nos conhecêssemos há muito tempo, e portanto isso torna esse trabalho divertido, porque senão acho que já teria desistido, porque trabalhar de segunda a sexta e depois mais fim de semana, se não fosse uma coisa que parece meio que lazer, não é? Às tantas parece mesmo que estamos de fim de semana, mas não, temos um programa para estar pronto às 9. E confirmas a ideia de que eles falavam em tempos de Gato Fedorento em que iam atravessar a estrada para o estúdio ainda a terminar o guião? Aqui não é preciso atravessar a estrada, é descer a escada, mas muitas vezes ainda em vão... palco, não é? O Ricardo ainda vai pôr a gravata, ainda estão a maquilhar, já está a 2 segundos de começar e estamos a acabar as últimas piadas muitas vezes em cima do palco com as pessoas olharem para nós, e eu acho mesmo que aqueles espectadores que aqui vêm pensam assim, não, isto é uma gracinha que eles estão a fazer, eles estão a fingir que estão a escrever, pá, que engraçados estes tipos. Não, estamos mesmo, e às vezes há coisas que já nem vão a tempo de ir para o teleponto e são escritas ali à mão pelo Ricardo nas suas folhinhas. Se isto denota algum amadorismo da nossa parte, denota bastante, mas pronto, como é um método que apesar de tudo tem funcionado, eu acho que agora é não mexer. Porque os programas deste género lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, pelo que os apresentadores contam, aquilo tem um ensaio antes com um público para testar as piadas, para ver o que é que não sai, são feitos assim. para ver o que é que não sai. E isso foi estudado e há uma razão para não ser assim, claro. Agora aqui, e nós também respeitámos um pouco o método que aqui estes veteranos já tinham e não temos lata para vir nós alterar. Olha, não, isto vai estar pronto à sexta-feira e depois no domingo é só vir gravar. Não dá, isto é um método que eles já trazem, é um método ancestral e portanto nós não vamos poder contrariar, e eu ao início fazia-me alguma confusão, confesso que eu sou um bocadinho mais organizada do que isso, gosto de ter alguma antecedência nas coisas, embora hoje em dia também já não tenha tanto. Eu lembro nos tempos da Antena 3 às vezes tinha a semana toda escrita, eu não tinha filhos, tinha uma vida muito desafogada, mas gostava muito disso, essa sensação de controle, sabes, de pessoa que eu sei exatamente o que é que vou fazer nos próximos 3 dias e agora já não é assim, e portanto confrontei-me um bocadinho com este método caótico de trabalho deles. Agora resulta, não posso aqui, se não resultasse, não é? De repente estávamos em último nas audiências, eu se calhar tinha lata de levantar o dedo e dizer, não, se calhar temos que fazer isto mais organizado, mas é um caos que tem sido bastante produtivo e às vezes discutimos muito tempo uma frase só, uma piada, qual há de ser a palavra que acaba aquela frase. Tens algum exemplo de discutir uma palavra? Eu lembro que uma vez andei à pancada, bati na Cátia sem querer, foi assim, o Ricardo estava ao computador e nós estávamos a discutir, eu não sei que palavra era, sei que foi durante a pandemia, portanto era uma palavra qualquer que tinha a ver com aqueles temas do Covid e etc, mas não me sei qual era a palavra exata, e nós estávamos mas era uma palavra, a palavra em si não tinha piada, era uma palavra para depois conduzir à piada. E havia uma parte de nós que queria uma palavra e outra que queria outra, e quando o Ricardo se levanta do seu posto ao computador e todos temos a mesma ideia de ir lá mexer e pôr a palavra que nós queremos, e de repente estamos todos à pancada, e eu lembro de estar a dar cotoveladas à Cátia e ela dizer, mas eu sou das tuas, eu concordo contigo, e eu, pois é. Mas portanto é para veres quão a sério nós levamos esta coisa, e eu acho que depois no fim isso acaba por funcionar porque cada frase foi muito, muito discutida, tirando aquela última que escrevemos lá à pressa à mão, mas as outras todas foram muito, muito discutidas e torna muito divertido o processo. Para todo tipo, estou a gostar de todo tipo de sonoridade. Tens que vir um dia assistir porque é difícil de descrever. Há de tudo e há muitos parênteses, nós somos especialistas em parênteses. Houve uma altura até que o Cláudio tinha um caderno onde registava todos os desvios da conversa que tínhamos tido ao longo de horas, as horas que devíamos estar a escrever o guião, e ele, pronto, e agora? Ficámos meia hora a falar sobre o Manchester City e Arsenal, volta ao tema, depois agora um desvio para falar do Big Brother, não sei o quê, agora volta ao tema, agora uma discussão sobre uma coisa que não interessa nada, se é melhor a banana ou a tangerina, e temos muitos parênteses, o que atrasa bastante o processo, mas também dá-nos depois mais histórias para contar.
Uma questão que, por acaso, ia-te perguntar sobre o extremamente desagradável e aproveito e respondo sobre os 2 projetos porque faz sentido. Que é, vocês, tanto no extremamente desagradável como vocês no Isto é Gozar com quem trabalha, selecionam declarações que muitas vezes por si já são engraçadas, do quão descabidas são. Sim, não é? sim. Muitas Às vezes essas são as mais difíceis de comentar. Exatamente. O Ricardo dizia aqui, quando esteve da última vez no podcast, que tu estás-te a marimbar para preposições. Não te interessas se estás a rir com ou de, não é? É uma crítica, claro, à tua forma de escrita. Acho que fica-lhe mal, não é? Não, mas, ou quase seja, analfabeta. mas tanto faz é rir com ou de, mas interessa se estão a rir do teu texto ou das declarações das pessoas? Não, eu acho que há um lado, por exemplo, nestes 2 trabalhos em que nós estamos a expor coisas que foram ditas pelas pessoas. Se reparares mesmo aqui ao domingo até é mais fácil de ver, porque na rádio nós baixamos o som dos microfones e também não temos o som dos ouvintes, não é? Aqui temos som a entrar dos espectadores. Portanto, tu has de reparar que muitas vezes durante a VT, durante o vídeo, as pessoas já estão a rir. Viram o Galamba a dizer uma coisa qualquer, as pessoas estão a fazer o seu próprio exercício. Olha, que ridículo ele estar a dizer isto ou outro. Ou seja, e depois o desafio é em cima disso dizer mais qualquer coisa que acrescente um comentário que é muito usado na net e com o qual nós gozamos muito e às vezes fingimos, olha, vamos pôr isto aqui no guião, que é a piada está feita. Vê-se muito no Twitter, etc. Isso para nós não dá, não é? A piada não está feita, tem que se fazer qualquer coisa daquilo. Das duas, uma. Já aconteceu deitar, tanto no extremamente desagradável como aqui, deitarmos coisas fora porque pensamos isto é engraçado por si e as pessoas já viram, mas nós não temos nada a acrescentar. E se for só mostrar, não é? No extremamente desagradável, às vezes há um mostrar para levar a um caminho, não é? Quando eu estou a brincar com uma coisa que é muito repetida, por exemplo, uso aquilo 10 vezes, mesmo que em algumas não tenha propriamente uma piada para aquele momento que estou a mostrar, quer é que aquilo mais à frente vá dar um sítio qualquer. Mas pronto, é sempre usar essas imagens ou os sons com um intuito, não é? Com um objetivo que temos para elas, e se às tantas não ajuda a nossa narrativa, deitamos fora. Mas acontece muitas vezes a coisa só por si ser tão engraçada que é difícil acrescentar-lhe aquilo já é bom por si. Isso é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Eu acho que às vezes é mais fácil. Ou então, quer dizer, não, coisas que são também super desengraçadas que também acabam invariavelmente por ir para o lixo porque também não têm interesse. Mas às vezes acontece, por exemplo, aqui até mais, porque no meu caso, no extremamente desagradável, como é muito ali no ambiente do fediver e das coisas fúteis e parvas, muito facilmente as coisas são engraçadas por si e não maçudas, enquanto que aqui na política às vezes há assuntos muito maçudos, como aconteceu a semana passada. Estás a falar de um data center, não é? e de energia, ou seja, é muito chato, são temas muito, muito aborrecidos e às vezes é preciso dar contexto para depois o resto do programa ter graça, e às vezes é preciso pôr umas declarações que só por si nem têm muita graça, é só para quem não viu telejornais, quem esteve fora, perceber, olha, o que se passa é isto, aconteceu isto. E isso é um trabalho também desafiante. Pôs ali 10 segundos, 20, 30 de uma coisa aborrecida e depois em cima daquilo então tentares construir piadas. Mas, estranhamente, às vezes pode ser mais fácil do que uma coisa que só por si já é muito engraçada, mas nós depois não temos nada a acrescentar sobre aquilo, e acontece muitas vezes agora com a net, como se tivessem inventado agora a internet. Não, mas com a velocidade que as coisas circulam, já toda a gente viu também, já se fizeram piadas e portanto às vezes temos que desistir de algumas coisas que já foram muito usadas ao longo da semana, porque depois as pessoas às vezes comentam, não usaram aquilo, depois, mas é que aquilo já foi tão visto e tão no aquilo fundo, é melhor do que qualquer coisa que postas, pudéssemos dizer por cima daquilo, não é? E portanto às vezes temos que reconhecer essa nossa incapacidade. não consigo ser mais divertido que a realidade. Mas também é mais do que a vossa incapacidade, é a excelente capacidade dos autores dessas frases, sem dúvida, em serem engraçados sem quererem muitas exatamente, vezes, e portanto aí temos que nos render às evidências. Joana, muito obrigado por teres regressado ao Humor à Primeira Vista. Combinamos em 2000 e... Portanto, estamos em 23, tem que ser 2028. Está bem. Mas se quiseres vir mais cedo cedo já para também, falar não? mesmo daquele plano da reforma. Exato. E quem sabe de um espetáculo com a Mariana. Não esquecer que agora o espetáculo que Mariana podem ir ver... já veio aqui. Ainda não, tem que acontecer. Tem que acontecer. O espetáculo que podem ir ver agora é o Desconfia, na Altice Arena, 23 de março já esgotado, 22 de março ainda bilhetes. Com convidados internacionais. Vai que ter pode convidados acontecer absolutamente ser incríveis. A tia da Fanny. Mas não é a tia da Fanny. E vai ser muito bom, e convido as pessoas que não são de Lisboa, que eu percebo que é uma chatice não ter as coisas perto de casa, e eu sempre que posso
Aliás, o extremamente desagradável começámos precisamente no Porto, em vez de começar em Lisboa e depois então ir para lá, e gostávamos muito, que é sempre espetacular, e portanto que não fiquem muito ofendidas por este não dar para circular pelo país, e que se até quiserem vir passar um fim de semana a Lisboa e aproveitarem para ver, só vai existir mesmo nessas duas datas, 22 e 23 de março. E tens a ambição de que algum coach motivacional esteja no público? Alguns já me disseram que sim, A sério? porque sabes que há muitos, portanto a probabilidade era enorme se aquilo leva 12 mil pessoas em cada sessão de haver coaches, porque toda a gente na família agora tem um coach, que antigamente era outra profissão e agora se tornou coach. E já meia dúzia me enviaram mensagens a dizer eu vou lá estar, e eu penso, com que expectativa irá esta pessoa? E será que Não vai sei se sair a leu meio? a descrição. Exatamente, será que vão ao engano? Eu tenho a certeza que no meio de tanta gente há de haver gente que vai ao engano, e peço desde já desculpa. Joana, muito obrigado. Obrigada, Para eu. terminar, vou recordar aqui um momento de radiofónico, humorístico, Mixórdia de Temáticas, Olha, que um bem. texto muito bom sobre canibais. Adoro, é um tema que eu adoro. Começam a olhar para nós e, qual não é o meu espanto, escolhem a Tatiana, filha da minha vizinha, e dizem, é esta, porque é a que tem a carne melhor e mais tenra. Oh, Dona Idalina, que horror! Horror, horror. E eu tive de intervir. Eu disse, olhai, isto que vós estáis a fazer é um escândalo. Isto é inadmissível. A melhor carne é a da minha Sandra. Porque a Tatiana parece que tem mais carne, mas a maior parte é gordura. E diz a minha vizinha, ó Idalina, eu não te admito. E eu, ó Fernanda, tu não me faças falar. Porque eu bem vejo o que a tua filha come. É batatas fritas, é bolachas, é sumos, é tudo o que não presta. Enquanto a minha Sandra foi criada a peixinho, peru, uma vez por outra uma vitela, muitas verduras. A minha Sandra é só febra, era o que faltava. Ok, sim senhor, mas porquê é que a senhora queria que eles comessem a sua filha? A Joana Marques está no Instagram em Joana Marques Pic, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e também no TikTok, com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Joana, muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. E até um dia.